Gilson Verde, meu irmão. Opa, tudo bom, Diogo? Cara, eu tô aqui me ajeitando depois de tocar uma prévia aqui contigo, ter a honra. Mas, na verdade, esse é o episódio de gratidão pela nossa amizade de tantos anos e pelo convite que você me estendeu de gravar contigo e de me apresentar aqui. Essa que é a sua casa, né? Que é o Estúdio Nó na Madeira, do nosso querido amigo Iago. Bom, Gilson Verde. Cara, falar de você pra mim é muito, muito sério, porque a gente já se conhece há muitos anos, né? Perfeitamente. E eu tenho algumas coisas pra dizer desse nosso contato. Mas antes, eu queria muito que você me contasse algumas coisas sobre você. Né? O violão vai silenciar um pouquinho, sacrilégio, né? Porque esse violão lindo aí que você borda aí nas nossas melodias. Meu irmão, você é nascido aonde? Fala para nossa audiência. Então, muito obrigado por estar participando aqui do seu programa, do seu podcast, né? Isso, obrigado. Estou muito honrado. Você, meu querido. Então, eu sou natural de Salvador, Bahia, né? Salvador, Bahia. Salvador, Bahia. Você é de que bairro? Você foi criado em que região ali de Salvador? Então, eu morei em alguns bairros de Salvador. Né? O primeiro bairro que eu morei, onde eu nasci, foi no bairro da Cidade Nova, né? É um bairro central. Cidade Nova ali perto de Vila Laura, isso, por ali. Isso, exatamente. Palmiúdo, Caixadá. Isso, perfeitamente. E por lá, assim, eu morei muitos anos, né? Na Cidade Nova. E saí da Cidade Nova para Itapuã, depois que eu casei, né? Para Dorival Caymmi. Dorival Caymmi. Casei com a dona Edilene Verde, o amor da minha existência. Vamos mandar um abração para dona Edilene Verde. Você vai mandar um beijo. Isso. Aqui do Pau Brasil. Edilene Verde, a gente ouve tantas coisas bonitas. É uma parceira de vida, né? De tanto trabalho. Eu sei disso porque quando eu te conheci, você ainda não era o famoso Gilson Verde das rodas de violão. Você ainda estava chegando devagarinho, com toda a sua humildade. Mas vamos voltar lá. Você é um menino que, então, é criado nessa região central ali de Salvador. No bairro da Cidade Nova. No bairro da Cidade Nova. Me diz uma coisa, Gilson Verde. Eu queria pedir permissão para saber um pouquinho, por favor, da sua história de menino. Por quê? Porque a gente sabe que o que você traz no bojo do violão são ventos e são melodias que vêm da sua ancestralidade, né? Eu sei que você teve um pai, um grande violonista. Como era o nome do seu pai? Gilberto Verde. Gilberto Verde. O nome do meu pai. Como é que era o seu Gilberto? Era um cara tranquilão? Era um cara mais severo, mais bruto? O meu pai, ele era muito calmo, né? Muito tranquilo, humilde, uma pessoa de um caráter sensacional. E ao longo dos anos ele foi me ensinando, né? E essa musicalidade dele, porque o seu pai não era qualquer violonista, né? O seu pai era um violonista que tocava com grandes nomes, um acompanhador de primeiro time, né? Ele contava para você algumas coisas da formação musical dele? Você já tinha avós ou tios, avós que tocavam? Como é que era isso, Então, Gilson? eu tive o privilégio, né? O privilégio de nascer num ambiente musical, né? Porque o meu pai, ele era violonista e cavaquinista, o meu tio também era, os meus tios, né? Eles eram violonistas, inclusive tinha um que era violonista clássico, o tio Roberto, e o tio Alberto, que é o pai do Maurício Verde, que é meu primo. Esse grande cavaquinista. Um abraço pro Maurício Verde, se ele estiver ouvindo depois aqui. O grande Maurício, porque, poxa, eu ouvi tanto tocando com Altamira, aquele time fera, Pedrinho Bastos, 7 cordas. Meu Deus do céu, só fera. Pedrinho Bastos tocando bandolim, brincando de bandolim. Pô, exatamente. Só fera. Mas aí, então, Alberto Verde... pai do Maurício, ele era violonista, trompetista, né? Tocava na banda de música do Exército. Só que o meu pai, que também é natural de Salvador, juntamente com os meus tios, todos passaram boa parte da vida aqui no Rio de Janeiro, né? E o meu pai, ele trabalhava na área da saúde, né? Meu pai, na época, ele tinha 2 formações, só que ele exercia de técnico de análises clínicas, né? Onde fazia exame de laboratório,
E meu pai trabalhava também em pronto E ele atendimento, estava levando a música sempre como como hobby, hobby. ou ele chegou a se dedicar só à música? Teve um momento da vida que ele largou tudo, né? O trabalho, e inclusive ele nem esperou a aposentadoria pelo trabalho, abandonou e passou a viver da Seu música. pai, como você, devia ser um grande apaixonado pela música, Sim, né? meu pai. Você então herdou do seu pai essas características da sua família tão musical, né? Tocando Uhum. violão, tocando cavaquinho. Bom, você tem irmãos? Como é que é a tua? Então, tenho irmãos, né? Tenho 2 irmãos. A família é grande, né? Eu Uhum. tenho o total de 5 irmãos, né? Eram 6, mas o mais novo, né? Ele faleceu assim, bem com 1 ano de idade, né? Sim, muito Então, novinho. Quais são os nomes dos seus irmãos? eu tenho meu irmão, assim, a minha irmã mais velha, que Sim. é o do primeiro casamento, Uhum. é Patrícia. Patrícia, também Isso, verde? Patrícia Verde. Patrícia Verde. Porque a gente vai nomear e a gente quer daqui mandar um abração se estiverem Isso. nos ouvindo, Essa tá bom? árvore genealógica aí, né? Essa árvore que, na verdade, é mó engodo, né, cara? Que vocês já estão maduros pra caramba, não tem nada de verde. Patrícia Verde, um Isso. abraço pra ti, Patrícia. Mas quem, Eu hein? tenho meu irmão Gilmar, que Gilmar. meu irmão é violonista, ele é compositor e canta também, né? Aí, tá vendo, galera? O pessoal acha que a gente é bobo. Rapaz, o Gilson não caiu aqui de paraquedas, né? Gilson já tem uma trajetória e a gente vai vir. Eu quero saber disso. Tem um Gilmar Verde. Gilmar Verde. Abração pro Gilmar Verde. E tem o meu irmão Jaime Verde. Jaime Verde que também. é um exímio cavaquinista, Sim, né? olha, E o Jaime Verde, violonista. eu já ouvi falar do Jaime Verde. Jaime, um abraço pra você. O Gilson fala sempre. Inclusive, eu sei que o Jaime, tocando cavaquinho, te deixava no chinelo. Vamos falar a verdade aqui, né? A gente vai. Assim, na verdade, quando eu comecei a tocar cavaquinho, né? O meu irmão, ele sempre foi muito mais talentoso. Uhum. Muito mais. Ele sempre foi mais talentoso que eu. Uhum. E eu ficava um pouco tímido, porque eu tocava assim, um cavaquinho muito, muito mal, né? Eu queria melhorar e chegar no nível do meu irmão, mas eu não tinha aquela habilidade que ele. Seu irmão tinha mais facilidade. Mais né? facilidade. A gente entendeu? tem que assumir, admitir isso aí, né? E cara? aí o meu pai, ele ficava um pouco triste com aquilo, né? E aí teve um dia que eu vi um outro violonista tocar, que foi o seu Edson Santos. Você tá falando do Edson dos Edson, Ingênuos? 7 cordas dos Ingênuos. Nossa, rapaz, você conheceu o seu Edson? Sim, toquei. A gente vai chegar lá. Vamos Então, chegar lá. calma aí, porque a Já gente... tô atropelando não, tudo. calma né? aí, a gente não pode passar por seu Edson assim, não. Sim, Seu Edson sim. foi um dos maiores, né? Do Brasil. Do Brasil. Mas vamos lá, então seu pai, você vendo o seu Edson tocar... Já foi um pouco mais pra frente, né? Porque assim, o meu pai, ele fazia roda de choro em casa, roda de choro. Tinha um sarau na minha casa, era roda de choro, seresta, né? E eu então calma aí, então você ambiente. cresceu nesse caldo cultural aí do choro e do samba. Sim, exatamente. O seu pai era um grande violonista, Sim, né? pai... Então naturalmente você acordava já ouvindo essas melodias, esses bordões todos. Perfeitamente. Aí, né? E ouvindo provavelmente o que havia de melhor na cultura Sim. popular brasileira, né? E os músicos dos Ingênuos iam para minha casa, né? Essa galera te conhece então de novinho, né? Sim, desde criança, garoto. desde... Seu pai era amigo dessa turma toda, então? Amigo, irmão, amigo, né? A gente tá falando muito do seu pai. Sua mãezinha ainda é viva? Sim, a minha mãe Quem é a sua mãe? O nome da minha mãe é Luzinete, né? Luzinete Verde. Luzinete Verde. Dona Luzinete Verde, olha, eu espero que a senhora ouça e eu quero aqui desde já te agradecer muito, porque o trabalho que o seu Gilberto e a dona Luzinete fizeram aqui na família de vocês, não só pelo aspecto musical, mas pela educação, pela fineza, pela humildade que os seus filhos têm, né? O Gilson é marcado por essas características todas. Dona Luzinete, daqui do Pau Brasil Podcast, um grande abraço para a senhora. Gilson, então, você pequeno, seu pai fazendo rodas de choro em casa, esses músicos de Salvador que tinham essa cultura, eles frequentavam a sua casa. Frequentavam a minha casa, né? O seu Avelino, que era o violão dos Ingênuos, o violão de 6 cordas. Seu Avelino 6 cordas, isso. Então tinha muitos músicos, né? Então, crescendo nesse ambiente, os meus primeiros passos foi no cavaquinho, meu primeiro instrumento, juntamente com meu irmão.
Aos 9 anos, eu já estava tocando cavaquinho, né? Aos 9 Bem anos, cedinho você já estava com já estava cavaco. com cavaquinho já, e eu lembro a primeira música que eu comecei a dar os primeiros acordes, primeiras notas, melodia, foi a música O Choro, Pedacinhos do Céu, né? Esse aí é o Esse é um clássico, né? né? Que todo mundo quer tocar, Isso. né? Do grande Valdir E o meu Azevedo. pai, 2 anos depois, o meu pai montou um grupo, né? Por nome Duas Gerações. E Bacana. aí, esse grupo participava eu, né? E o meu irmão mais novo, Jaime Verde. Vocês de cavaco. Isso, meu pai de violão de 7 cordas, eu de cavaquinho. Quando meu irmão solava, eu fazia o centro, e quando eu solava, ele fazia o centro, né? E tinha mais um amigo da família, que era o Paulo Sabarreto, que fazia percussão, pandeiro, às vezes fazia aquele regional completo. Isso, então, exatamente. Né? E o trabalho cresceu e colocamos um cantor, né? Que era conhecido como Nelson Ned da Bahia, né? Não é o... E aí a gente chamava ele de Essa Nelson turma Ned. ainda existem, são vivos? Alguns. Né? Bom você estar falando do nome dessas pessoas aí, porque eu tenho certeza que você guarda com carinho. Com certeza. Nas memórias aí, na sua formação musical. Então, Duas Gerações, você começa com cavaquinho junto com o Jaime. Jaime tocando barbaridade, você também, seu pai de 7 cordas ali. Sim. E os amigos na percussão, e entra o Nelson Ned da Bahia. O Nelson Ned, a gente considerava ele assim, a voz era muito parecida, né? É um vozeirão, então, né? Isso, e aí a gente chamava ele de Nelson Ned, né? E assim, e aí a gente participamos de alguns festivais pela Petrobras. Sim. E meu pai também, além de trabalhar na área da saúde, até para não dar problema assim na noite, né? Meu pai era comissário de menores também. E aí, na época que existia isso, na época que era mais existia rigoroso, isso, né? A vigilância em relação à infância, adolescência. Exatamente. Então, quando chegava lá, meu pai mostrava, não, meus filhos, tal, né? Pô, mas o senhor, né? Acho que o senhor não está dando um muito bom exemplo aí. Não, mas... Seu pai comissário de menores levando vocês para tocar à noite. Exatamente. Mas, Gilson, cara, deixa eu só fazer uma pausa pelo seguinte. Uma vez, eu vou me permitir aqui essa inconfidência. Uma vez eu estava numa roda e o Binho Sá, o grande Binho Sá. Rapaz, o Binho Sá, eu me emociono quando fala dele. Vamos mandar um abração pro Binho. Então, Binho, eu não te conheço pessoalmente, mas sempre vejo os teus trabalhos, né? Desde que você começou a fazer sucesso e tocando com o meu grande amigo Gilson Verde aqui. Aí o Binho Sá pediu para você fazer, e inclusive eu vou pedir para você fazer, pra gente fazer aqui, aquela introduçãozinha, vou até chegar um pouquinho para cá para te deixar mais à vontade aí. Aquela introduçãozinha, tutorial Gilson Verde, nada para fazer. Eita, rapaz. Só que o que acontece? Todo mundo fica alucinado, né? Porque a sua criatividade ali, a sua originalidade foi marcante para fazer esse trabalho, né? Sim. Você teve uma passagem lá pelo Voo pro Sereno. Pelo Voo pro Sereno, isso foi um trabalho muito dignificante, sim, né? Foi muito importante para sua carreira e tenho certeza que você também tem memórias bacanas, né, do trabalho que vocês fizeram. Só que o que acontece? A gente que não é garoto, que ouve música desde sempre, né, sabe que você vem da Bahia. A Bahia é a terra da felicidade. Eita! Eu tenho uma inveja, meu irmão. A minha irmã, um beijo, minha irmã Daniele Gomes, morou alguns anos na Pituba. E eu ia visitá-la, então também dava os meus passeios ali por Salvador. E o que acontece, meu irmão? A gente sabe que Salvador conflui para Salvador todos aqueles grandes sambistas do Recôncavo. Cara, nomes como o Roberto Mendes, o do Samba Chula. Salvador, que foi a terra do Batatinha, um gênio do samba, Riachão, grandes nomes do samba baiano. Valmir Lima, Rufino. Isso. Aí as pessoas que não conhecem essa tradição do samba de roda baiano, né,
Elas não sabem que você aí, nesse bojo desse violão, que depois eu vou querer botar uma lâmpada aí dentro para ver o que é que tem, mas eu tenho certeza que tem muita coisa desse samba de roda bonito. Uhum. Gilson, sabe o que acontece? A gente aqui no Sudeste recebe tudo isso e tem a nossa própria maneira de sincretizar, de misturar e mostrar para o mundo. O Rio de Janeiro é uma grande vitrine, né? Mas a gente não conhece nem a terça parte do que é o folclore do Nordeste, do que são do que é a riqueza melódica do samba baiano, né? nas suas grandes vertentes. E aí, eu ia pedir para você fazer um fraseado inicial desse Nada Pra Fazer. Vamos fazer bem devagarinho, Sim. tá? Eu só não vou nem tocar no violão, eu só pedia para você fazer isso. Isso me lembra tanta coisa do samba de roda baiano, daquelas introduções lindas do samba cantado e dançado nos terreiros baianos. Tô errado, tô enganado? Ou tem alguma coisa dessa influência também? Mas então, agora eu vou revelar um segredo, né? Eita, aqui pro Pau Brasil que poucas pessoas, pouquíssimas pessoas sabem disso. Então, esse arranjo da música, o Nada Pra Fazer, não foi eu que criei esse arranjo, não. Né? Por quê? Porque já estava gravado essa música, né? Só que, na época, o Voo pro Sereno gostava mais de trabalhar o ao vivo. Então a gente gravou muita coisa, mas eles usavam muito na época. Aqueles DVDs do ao vivo. Isso, eles gostavam muito de trabalhar ao vivo. Às vezes a gente ia pro estúdio e chegava no estúdio, gravava, passava um tempo, não vou usar não. Aí a gente voltava pro mesmo repertório, entendeu? Entendi. Eles voltavam, melhor dizendo, pro mesmo repertório. Então, esse arranjo, se não me falha a memória, é o arranjo do Prateado, e quem gravou o violão de 7 cordas foi o Rogério Caetano. Nossa. Isso, foi o Rogerinho. Um grande nome, né? E acho que pouco tempo depois, lembro que acho que um mês depois, aí eu já estava na banda, já estava efetivado lá. E a galera gostava mais de usar o ao vivo. Então ficou conhecido no meu violão no ao vivo. Então muitas pessoas pensam que fui eu que criei. É porque, na verdade, esse fraseado, cara, isso é um Eu mudei algumas notinhas, né? Sim, você botou desculpa te interromper, o seu jeito baiano de tocar, né? Porque assim, só a título de exemplo aqui. Sim. Eu só ia te pedir um favor. Claro. Esse episódio eu queria dedicar, se você me permite, para todos aqueles que estão aprendendo a linguagem do violão de 7 cordas. E é por isso que eu queria pedir para você demonstrar. Por quê? Porque eu sei que você é um grande mestre, um grande professor que mostra com riqueza de detalhes as possibilidades do violão de 7 cordas, né? Você tem uma preocupação didática. Você nunca quis esconder de ninguém, nunca quis esconder a mão esquerda, nunca quis esconder a mão direita. Pelo contrário, né, Gilson? Você tem aquela simplicidade dos gênios, que é de mostrar que é bem simples, desde que você compreenda o mecanismo e você coloque aquilo na sua musicalidade e estude naturalmente. Então eu estou dedicando esse episódio para todos aqueles que estão aprendendo a arte belíssima, lindíssima do violão de 7 cordas, inclusive pelas mãos do professor Gilson Verde, do mestre Gilson Verde. Como é que foi esse fraseado? Mostra devagarinho algumas notinhas pra gente, Gilson. Então, eu mudei, né? Algumas notas. Algumas notinhas, porque eu ouvi o disco, né? E quando eu ouvi aquele LP, aí eu mudei algumas notinhas, né? Que na minha opinião, eu falei, poxa, aqui ficou porque eu tenho uma deficiência no braço esquerdo,
né? Ih, rapaz. Eu tenho uma deficiência que Caramba, esse eu braço aí fraturei. tá bem Isso. aberto, né? Então meu braço, eu não consigo, ele só vem até aqui, então até para me Cara, e pra você facilitar, tocar, tirando da primeira posição, pra você vir mais pra aí baixo já fica mais já fica, difícil, para né? fazer solos aqui eu não consigo porque eu sinto A tipo uma primeira dor. posição é menos incômoda pra Isso, você, aqui eu né? consigo fazer os acordes, né? Mas os solos eu não consigo. Entendi. Então o meu violão é bem básico, o meu violão é da primeira à quinta casa. É. A humildade do Gilson permite que ele fale isso, pessoal. O violão do Gilson não tem nada de Por básico. causa dessa O que tem no deficiência, né? violão do Gilson é a maestria com que ele, dentro da sua limitação, explora com um fraseado. É difícil a gente achar um violonista de 7 cordas que tenha explorado tão bem o cromatismo como você. As tuas Isso é frases legal, são né? quase todas muito cromáticas, né? Eu gosto Para muito nossa do audiência aqui, o cromatismo é quando ele passa por todas as notas, né? Sem fazer muitos saltos. Só que o Isso. Gilson ele conseguiu ter não só um domínio desse fraseado, né? Como também uma personalidade criadora num fraseado próprio que usa extremamente bem Criamos o uma cromatismo. identidade, né? A galera que ouve fala assim, pô, eu acho que esse violão aí é do Gilson. Quando a gente chega numa roda e a gente ouve esse fraseado bem cromático, mas com uma melodia, com um tempero baiano, a gente já sabe, rapaz, é o Gilson Verde que tá aí. E se Gilson Verde tá na roda, a gente sabe que é de qualidade, né? Eu já vi, Gilson, e aí você me permita, eu não tô querendo puxar teu saco não, mas eu já vi rodas, assim, bem singelas, né? Instrumentistas modestos, fazendo o seu trabalho com decência e dignidade, Sim. né? E já vi que o seu violão abrilhantava, né, a roda, dava todo um sabor. E para vocês que estão aí ouvindo esse episódio com o mestre do violão de 7 cordas, Gilson Verde, essa é uma coisa que a gente devia se atentar, né? O violão de 7 cordas é completamente diferente de todos os instrumentos para as rodas, seja para o choro, seja para o samba. Eu respeito muito a galera que toca com os baixos, né, moderno, coisa e tal, mas um violão, um samba que tem a sorte de ter o acompanhamento do violão de 7 cordas, de mestres como Gilson e outros grandes nomes, é um tempero completamente diferente. E você explora muito bem esse cromatismo, Sim. Você coloca as frases no momento certo, você consegue tocar moderno, consegue tocar tradicional, isso vem de muita tarimba, de muito chão. Sim, e eu tive uma aula, né, com Hélio Delmiro, né, Grandíssimo Hélio Delmiro. E ele me passou isso, ele me deu uma aula e nunca mais eu esqueci. Ele falou assim, olha, se você entender o que eu vou te passar aqui agora, você vai ter um resultado espetacular para o violão de 7 cordas. Embora eu não toque violão de 7 cordas, mas eu entendo a linguagem dele. Uhum. É você procurar, entendeu? Trabalhar os cromáticos, você trabalha bem, os arpejos. E se porventura a música for uma música com frases alteradas, não usa muitos cromáticos, né? Porque ali está pedindo frases alteradas, né? Acordes alterados. Uhum. Mas se a música é simples, não usa as escalas alteradas. Uhum. E aí eu entendi isso e trouxe para o canto, né? Para o choro, para o samba. Para você ser um violonista mais a serviço da música, né? não... A serviço daquele cliente que te procura com aquela característica. Não, né? satisfazer o meu desejo. O seu próprio ego. Não. Então você não quer sair largando prego. Não posso fazer tá aí, isso. Olha, uma dica importantíssima, né? Quando a gente começa a aprender, né? Uhum. Todo mundo precisa se testar, todo mundo precisa saber se consegue tocar rápido, se consegue frasear mais rápido, né? Eu fazia muita frase e assim, como eu tenho muita técnica no polegar, velocidade, era muita coisa. Depois dessa dica, e meu pai suava a camisa, né? Para poder me ajudar e... É porque o teu pai já estava na maturidade, né? Ele já entendia que você não precisava
explorar dessa maneira. Você poderia ser Exatamente. mais econômico, mas mais eficaz, né? Eu estava mais jovem também, né? Então, jovem a gente vai errar muito, né? Eu já sou um senhor de idade, então Seu Gilberto Verde, caramba, penou, hein? penou e deu certo, né? Deu E certo. sobre a questão do solo do Nada Pra Fazer, Uhum. a gente. Eu não lembro. Ela é meio um partido assim, Fá, não é? Isso, é Fá maior. Eu não lembro assim exatamente as notas que eu tirei as duas versões, mas já tem muito tempo que eu não toco essa música, né? Eu toquei agora em São Paulo com o Binho Sá, que quando eu tô com o Binho Sá, ele pede muito essa canção, né? Ele já pede porque sabe que ficou marcada aquela gravação contigo, então, né? Mas reparem como isso tem um tempero de samba de roda. Sim. Não tem porque se você ouvir o original, a gravação original, eu coloquei algumas pausas, por exemplo, ó. Isso aqui é música, só que quando eu fazia no momento... Desculpa. Mas isso para mim, cara, é quase como ouvir, depois disso aí, uma Clara Nunes cantando um samba de roda, sabe? Uma coisa desse tipo assim, remete a isso, né? Porque, Gilson, a gente não pode ignorar as nossas origens, Sim, né? perfeitamente. Você não veio de qualquer lugar. Você veio da terra onde o maior capoeirista de todos os tempos viveu, gingou, balançou. Você é da terra do besouro, você é da terra do mestre Pastinha, você é da terra da poesia magnífica de Jorge Amado, que mostrou a Bahia. Você é da terra das canções praieiras de Caymmi, que cantou Itapuã, os seus coqueiros, a saudade da morena. Tanta coisa bonita, né? Sim. E isso você não vai passar incólume por isso, né? Você vai ouvir isso e isso tá no bojo do teu instrumento. Até porque, Gilson, você é um músico que tem uma intuição muito grande, né? Você é um acompanhador de primeiro time. Eu acabei de fazer uns acordes aqui enquanto a gente estava esperando o Iago dar a partida lá para o nosso podcast. A gente nunca tocou junto. Eu fiz uns míseros acordes, abri uns míseros acordes aqui e você foi magistralmente colocando não só os acordes, a harmonia, como já um fraseado próprio, né? Mas isso tudo vem dessa experiência saborosa de ter nascido aonde você nasceu, de ter vivido com os músicos que você viveu. Então não dá para se passar ileso disso tudo, sim, né? A Bahia, ela foi muito benéfica assim pro meu trabalho, né, para minha carreira musical, porque lá eu aprendi a tocar vários estilos musicais, né, vários gêneros musicais. Sério? E tem um amigo meu, o Dudu Reis, que é um exímio cavaquinista. Dudu Reis? Dudu Reis. Depois eu vou querer saber. Dudu Reis, um abração aqui do Pau Brasil Podcast. O Dudu Reis é um parceiraço que eu tenho, amigo e irmão, e que inclusive foi por causa dele em que eu resolvi mudar um pouco, né, a forma de tocar o violão de 7 cordas, né? Porque ele já estava muito à frente do tempo dele, entendeu? Tocando cavaquinho. E o Dudu tocava tudo, samba, choro, shot, baião, e ele conseguia tocar todos os gêneros musicais. E eu lembro que em 2007, quando a gente participou de um festival na Alemanha, ele me chamava de irmão, né? Falou, irmão... Caramba, você foi pra Alemanha, sim, cara, tocando? Eu tive essa honra de participar de um festival. Você se lembra pra qual cidade que você foi, meu amigo? Foi Berlim? Então, eu tive em Munique. Talvez a pronúncia, eu não falo inglês bem, então... Não falo alemão nem inglês? Não falo, né? Então a gente foi com o mestre Cacau do Pandeiro, Vitor Salles, que era um aluno que eu tinha de violão, né?
e hoje já é um exímio 7 cordas, viajou com a gente, um trabalho muito bom. O Que grupo legal. Os Novatos. Os Novatos. E a flautista, ela morou na Bahia por muitos anos, desde os 6 anos de idade, só que ela é alemã. Elisa Goritsky era o nome da flautista. E a gente participou desse festival em 2007 na cidade de Holtweiler, ou Holtweiler, né? Munique, fizemos algumas cidades, foi bem interessante. E nessa viagem que a gente fez, né? Aí o Dudu falou comigo, irmão, eu acho que você poderia estudar outras possibilidades, ouvir um Djavan, entendeu? Você está muito apegado ao choro e ao samba, só isso. Eu acho que você pode produzir mais, eu acho que você pode tocar um baião de uma forma Ele diferente. quis abrir a sua percepção para outras formas de música, né, cara? E naquele momento, sabe, eu não entendi muito, né? Uhum. E depois que a gente participou em 2012 em um festival em Taiwan, aí eu comecei a ter a melhorar a forma, né? De tocar o violão. Taiwan que você tá falando? Na China. Na China? Exatamente. Você foi pra China tocando violão? Isso, cara. E chegando lá, rapaz, eu tomei um susto. Por quê? Porque quando eu desembarquei no aeroporto, né? Lá de Taiwan, quando eu chego na cidade, não estava combinado, era mais de 50 músicos, né? Que era um festival. E alguém tinha que ser escolhido a capa do festival. E escolheram 2 músicos, um francês, e me colocaram, né, junto com o francês, sem eu saber. Lá na China, rapaz, e aquilo eu fiquei assustado. Falei, agora, Gilson, vem cá. Falar até papagaio fala, né? Sim. Você tá falando aí. Vamos pegar aqui vamos abrir uns acordes? Claro. Vamos ver se você tem essa facilidade aí mesmo, hein? Assim que o dia amanhecer lá no alto da paixão, dava pra ver um tempo ruim. Cadê você? Que solidão, esquecerá de mim. Enfim, de tudo que há na terra, não há nada em lugar nenhum que vá crescer sem você chegar. Longe de ti tudo parou, ninguém sabe o que eu sofri. Amar é um deserto e seus temores, vida que vai na cela dessas dores, não sabe voltar, me dar teu calor, vem me fazer feliz porque eu te amo. Você deságua em mim, eu oceano. Esqueço que amar é quase uma dor só. Sei viver se for Rapaz, não é que o baiano toca. Gente, a gente está improvisando aqui. Eu vou pedir desculpas a vocês por estar cantando, né? Não sou cantor.
Tô muito resfriado, saindo de um resfriado agora, mas eu queria pegar o Gilson pelo pé aqui, porque a gente fala de que toca outros estilos, de repente. E a gente... Eu até fiz uma brincadeira, né? Na época, eu falei, poxa, 7 cordas e suas possibilidades. E no Voo Sereno, por exemplo, né? Uhum. Na verdade, foi assim um trabalho que me ajudou muito a desenvolver isso. Você tocar de outras formas, De outras outros formas, o gêneros. pagode, né? Que para mim é samba, né? Sim. É, Você toca o pagode com É, todo o respeito que se sim, deve, com né? todo. Na verdade, assim, todo gênero musical ele tem que ser reverenciado e respeitado. Uhum. Porque, assim, na minha opinião, né? De repente a música não é boa para mim, mas é boa para outra pessoa. Então a gente tem que respeitar, porque assim. E o seu papel como músico profissional, músico de Eu não posso. acompanhamento. Exatamente. Agora, já que você falou disso aí, cara, eu queria te falar uma coisa. Claro, Se você me permitir, eu claro. vou mudar completamente a rota, o rumo da nossa conversa. Mas Uhum. assim, eu sempre fui um menino que ouviu muita música. E nos anos 80, eu sou de 78, por volta de 86, 87, 88. Acontece uma das coisas mais bonitas que a Bahia já promoveu, que foi a música dos blocos afro, o Ijexá que havia nos Sim. guetos. Meu irmão, a tua terra, eu agradeço tanto pela Bahia existir, né? A negritude pobre dos guetos se orgulhando Dos bairros periféricos cantando Eu falei faraó, e todo mundo nos ensaios do Olodum. Isso. Um grande gênio, Neguinho do Neguinho Samba, do Samba, criador rapaz. do samba reggae. Paul Simon veio procurar o Olodum, Michael Jackson veio procurar o Olodum. Depois, todas as bandas que se formaram. Poxa, eu era garoto, cara, quando eu ouvi, vou me permitir aqui, Por favor. eu era adolescente, cara. E aí o Robson Moraes, cara, cantou uma das coisas mais bonitas. Já pintou verão, calor no coração, a festa vai começar. Salvador se agita numa só alegria, eternos Dodô e Osmar. Na Avenida 7 da Paz eu sou tiete, na Barra o farol a brilhar. Carnaval na Bahia, 8ª maravilha, nunca eu irei lhe deixar, meu amor. Metais. Tarariraririro, tarariraririra, eu vou atrás do trio elétrico, vou dançar ao negro toque do agogô, curtindo minha baianidade na go. Eu queria que essa fantasia fosse eterna. Quem sabe um dia a paz vence a guerra e me ver será só festejar. Oh, que beleza, hein, Diogo? Rapaz, Gilson Verde. Rapaz, que maravilha, hein? Foi bom você ter falado desse respeito que você tem, né, pelos estilos, porque você também foi um menino baiano que ouviu tudo isso. Ouvi tudo isso, inclusive tive a honra de tocar com Carlinhos Brau, né? Sério? Sim. Cara, Carlinhos Brau, bicho. Eu toquei lá na época do Gerson Silva. Diretor musical, cara. Então você pegou essa coisa do samba reggae baiano? Sim, eu tocava com 7 cordas, né? Sério? Eu achava que você fosse tocar uma guitarra, vaza, alguma coisa assim. Quando o Carlinhos Brau introduziu os 7 cordas, né? No trabalho, ficou assim, incrível, né? Aquilo que a gente estava falando.
galera que está aprendendo 7 cordas aí, especialmente com o mestre Gilson, vocês têm um instrumento completamente diferente, pessoal. O 7 cordas não é um instrumento comum, né? Ele tem um aporte completamente diferente, uma abordagem completamente diferente, né, cara? Sim. E você, olha só que curioso, né? A gente fez agora uma canção aqui que é um samba reggae, né? Uma coisa... Mas você chegou a viver nesse meio, então, Vivi, né? porque Você assim, bebeu nesse caldo. por exemplo, eu tinha um grupo, né? O nome do grupo era Pagode Livre. Então, quando eu estava dando os primeiros passos no violão de 7 cordas, aos 14 anos, logo após o grupo Duas Gerações, aí o tempo passou, eu passei a estudar um pouco de violão e vi que o meu instrumento era o violão, não era o cavaquinho. Sim. Porque hoje eu até toco o cavaquinho, mas o meu instrumento de ofício é o violão de 7 cordas. Você se lembra mais ou menos a idade que você tinha quando você começa a fazer essa transição para os 7 cordas? 13 anos. 13 anos. Aí aos 14... Desculpa. Você ficou de 9 aos 13, ainda ali no cavaquinho, procurando a minha nas duas identidade no gerações. instrumento. Beleza. Eu percebi que o cavaquinho eu não conseguia ter um resultado que eu gostaria, porque eu via o meu irmão tocar. O Jaime Verde arrebentava. Arrebentava. Eu falava, meu Deus do céu. Não era inveja nem ciúme. Eu ficava assim, porque uma vez eu fui tocar e eu fui muito vaiado, né? Sério? Sério, rapaz. A gente teve essa infelicidade. Caramba, e aquilo, Gilson. Que humildade você contar essa derrota aí. Né? E a gente foi vaiado e dali em diante se desencadeou, né? Uma depressão, eu tive síndrome do pânico, ansiedade. Nossa, aonde como eu tive muita dificuldade de... A maldade humana, né? De vaiar um garoto porque meu irmão tocando. tocou muito. E quando chegou na minha vez, eu fiquei um pouco assim assustado. Foi um palco com público, né? E aí eu toquei mal, né? Sim. Até quebrou a corda e as pessoas vaiando. Eu fiquei assim, triste. E aí eu desci assim, sabe, com muita vergonha. Isso né? era cavaquinho? Cavaquinho na época. Aí... Quem vaiou o Gilson Verde ali, vocês não sabem que depois ele deu a volta e vocês deram pra gente um dos maiores 7 cordas do Brasil hoje em dia. E aí você envereda pra estudar o 7 cordas. Aí eu fui numa roda de choro, vi seu Edson tocando violão, falei, poxa, meu pai tocava o 7 cordas bem, só que naquele dia despertou, porque eu lembro até hoje que ele fez esse acorde aqui, que é um sol com sétima, com baixo em ré. Uma preparação. Né? Aí quando ele fez esse acorde, eu falei, poxa, meu pai nunca fez esse acorde, né? E aí eu vi que ele trabalhava bastante com a 7ª corda, meu pai era mais aquele violão mais contido, né? Eu falei, esse instrumento que eu quero. E aí eu passei a estudar, fiquei dioturnamente... Você chegou a travar, assim, um contato mais estreito com o seu Edson? Sim. Então, o seu Edson assim, era a nossa maior referência na Bahia. É isso que eu ia te perguntar, né? Porque ele já era o seu Edson. Exatamente. Né? Ele já era o seu Edson dos Ingênuos. Ele estava ali no nível dos grandes chorões do Brasil. Participou de um festival que o Dino pediu para conhecer quem era aquele violonista. O Edson era um... sabe, inclusive, o Dino, quando teve alguns problemas, né? Que não estava conseguindo viajar, foi cogitado para substituir, até o Dino ficar bom, o Edson 7 cordas. Ele foi cogitado para tocar no Época de Ouro. Exatamente. Só que aí ele Gilson, eu tô lembrando uma coisa aqui, cara. Você vê como a Bahia é demais, né, bicho? Que felicidade, que sorte que você teve de nascer na Bahia. Eu tenho quase certeza que Walter e Valdir são baianos, hein? Eu tenho quase certeza que Walter e Valdir são baianos. Não. Se eles não são baianos, eu tenho certeza que eles passaram muito tempo na Bahia. Depois a gente vai investigar isso, em outro momento a gente vai deixar isso. Estamos falando aqui de dois gênios máximos do violão. Aliás, se estiverem, né, ouvindo, enfim, todas essas referências que a gente está nomeando aqui, a gente está mandando um abraço porque vocês fizeram toda a história e para nós são ídolos, né? Eu costumo dizer que eles colocaram o asfalto que a gente hoje passa por ele, né? Ele, na verdade, eles cimentaram o caminho, né? Cimentaram e hoje você está ladrilhando. E aí, rapaz, aos 14 anos de idade,
eu já estava tocando, né? Olha que coisa, aos 14 anos eu já estava tocando um pouquinho de violão. E aí o violonista, o Marcos, que tocava lá no grupo Trivial, que era um grupo, meu Deus do céu, que grupo maravilhoso. Um abraço pro Grupo Trivial. Trivial. Vamos mandar um abraço e nomear. Quem era o Grupo Trivial, Grupo cara? Trivial, rapaz, meu Deus do céu, eu me emociono, porque era um grupo assim que eles imitavam, eles, sabe, era cover do Fundo de Quintal. Ah, cara, pô, fala sério. Sério? Já tocando aquelas harmonias todas diferenciadas. Eles eram cover, assim, eles imitavam muito Fundo de Quintal. E quem era? Vamos falar quem era o Trivial. Então, vamos nomear e vamos mandar um abração daqui do Pau Brasil Podcast. Exatamente. O Trivial, né? Primeiro contato que eu tive. Hoje ele tem um trabalho, né? O Rogério Bambeia, que tocava o Reco. O Bira, que já não está mais entre nós, né? Que inclusive usava até o bigode do Sereno e tocava até o mesmo instrumento. E nós tínhamos o Antônio Jorge, mais conhecido como Pop, que tocava, né, o repique de mão. Ele tocava com 3 dedos, né? Porque ele não tinha o dedo, então ele tocava com 3 dedos. Tínhamos o Alex. E o repique é um instrumento que requer uma habilidade. Exatamente, né? ele era muito bom, muito bom. Naquela elegância do Virani. Né? Rapaz, ele era muito bom. Ninguém batia em instrumento nenhum, né, cara? Rapaz, era incrível. E o Pop tocava o repique, o Alex, né? O cavaquinho, o Jorginho tocava banjo e o Joel tocava o pandeiro. Quando eu fui chamado para esse trabalho, eu falei, não acredito, estou ainda, né, ainda estudando aqui o violão. Ou seja, você estava tocando bola só com craque, né, cara? Só tinha gente boa ali, né? Honestamente falando, assim, eu não me vi em condições de entrar no trabalho porque eles eram muito fera, entendeu? E assim, eu tinha 1 ano, 2 anos de violão ainda, né? Aí o que acontece? Eu encarei, né? Só que eu ficava estudando, na época era LP, né? Pegava a vitrola lá, botava o LP, e aí puxava aqui e tal, ia tirando os solinhos. Isso, geralmente o repertório era essa coisa mais fundo de quintal. Fundo de quintal, Jorge Aragão. E aí, aos 17 anos, isso passei um tempo tocando com o Trivial, perdão, aos 16 anos, o primeiro artista a nível nacional que eu tive a honra de acompanhar foi o João Nogueira. Que participou, né, de um evento com o Nelson Rufino. Só que o João Nogueira levou o Jorge Simons, né? Nossa! De 7 cordas aí. E ele ficou o meu nome, né, pelo sobrenome, que ele já tocava com meu primo, né? Com o Maurício Verde. Sim. E aí ele falou, você é primo do Maurício? O Jorge Simons. Eu falei, o Maurício é meu primo. Pô, você mora aqui na Bahia? Eu falei, eu moro aqui, mas tenho vontade de ir pro Rio e tal, isso naquela época, né? E eu toquei cavaquinho nesse show, né? Eu toquei um pouquinho de cavaquinho juntamente com o Alex e já tocava choro. E aí, quando acabou o show, o Jorge Simons pediu para tocar, tocamos 5 choros, e aí as pessoas começaram, assim, literalmente a chorar. A plateia, né? Foi bem legal aquele dia. E dali em diante eu comecei a tocar com o grupo. Você já tinha, então, um conhecimento vasto do repertório do choro, né? Do choro, sim. Porque eu te conheci como um violonista, exímio violonista do choro. Depois até fiquei surpreso porque você foi para o samba com a mesma... Mas tem uma coisa bacana que eu sempre ouvi de você, vou pedir para você repetir aqui para nossa audiência, claro. Né? Quem toca choro, toca choro. Quem toca samba, porque assim, samba. Eu vejo muitos amigos, né? Não quero criar uma polêmica, nada disso não. Porque eu vejo muitos amigos violonistas falar assim, isso não, eu não vejo nem como arrogância, nada disso não, tá? Mas muita gente fala assim, quem toca choro toca tudo. Não é verdade. Não. Na minha visão, não é verdade. Quem toca choro, toca choro. Quem toca samba... Ou seja, você teve que fazer o mesmo estudo de repertório profundo, né, porque você tocava muito choro, conhecia profundamente aquele repertório, que você podia entrar numa roda de samba porque o sotaque é diferente, totalmente. Entendeu? Então eu sempre tive assim, comigo mesmo, eu sempre quis dar o meu melhor. Não ser melhor do que os outros, eu sempre quis me superar a cada dia. Então, quando eu passei a ouvir, eu falei, calma aí, eu tenho que fazer algo diferente. E eu tenho que fazer algo, assim, bom, eu não posso fazer de qualquer forma.
E no trivial eu comecei a tocar o samba. Depois do trivial, eu comecei tocando samba no violão, não foi choro. Eu dei os primeiros passos tocando choro, mas na rua, em grupo, eu fui pro samba, depois eu entrei no grupo. Então, calma aí. Você tem uma formação de choro no cavaquinho. Por conta do seu pai, que foi um grande chorão. Exatamente. Né? E aí, quando você migra para o violão, seus primeiros trabalhos profissionais são com o samba. Nessa pegada meio fundo de quintal. Exatamente. Que hoje é o que você mais trabalha. Perfeitamente. Né? E como é que você faz, então, o retorno para o choro no violão? Porque eu te conheço como um grande chorão, né? Então, aí a gente tinha um bandolinista, né? Ivanzinho, que ele é médico, né? Ele acho que é cardiologista. E aí, Ivanzinho, né? O Ivan, doutor Ivan, né? O pai dele tocava 7 cordas. A gente pode mandar um abraço pro Ivan também, doutor Ivan. Doutor Ivan Estamos aqui do Rio de Janeiro. Doutor Ivan, o pai não tá mais entre nós. Mas o Ivanzinho, tá aí. Sim, tocava bandolim. Isso, então ele observou algo diferente tocando e perguntou se eu tocava choro. E aí, assim, tempos depois, eu migrei pro choro, voltei pro choro, mas com violão. Aí já não era mais cavaquinho. Não era mais cavaquinho. Você volta pro choro com violão de 7 cordas. E a minha sorte, que eu entrei num grupo que o bandolinista tinha um repertório assim, que eu falava, meu Deus, como que eu vou tocar isso? Ele, sabe, ele me ligava 2 horas da manhã, que naquela época era difícil o telefone, aí me ligava e falava, Gilson, vamos ver aí que eu já estou tirando esse choro aqui. Eu falei, caramba, e era muito choro. Ele estava te puxando pra cima, então, né? Assim, o grupo Gente do Choro, o Carlinhos do Bandolim. Vamos nomear, vamos lembrar dessas pessoas aí, mandar um abraço pra eles. Era o Carlinhos do Bandolim, o líder do grupo, né? Pedrinho do Pandeiro, que não estava mais entre nós. Everaldo do Cavaquinho também não está mais entre nós. E eu fazia o violão de 7 cordas. Gente do Choro. Era um grupo de choro em Salvador. Ainda existe o grupo, né? Então ele tocava muito choro. Repertório, assim... Cara, e como é que você fazia para dar conta disso tudo? Porque aí você tinha que pegar, uma pregada de música. O que é que eu fazia? O choro é diferente, né? As harmonias vão para lados bem complexos. Exatamente. Né? Existem as obrigações, né? Então eu fazia, né? Ia para a escola, fazia a minha parte. Já chegava, aí minha mãe já preparava o almoço tudo direitinho, né? A Luzinete já deixava tudo ali preparadinho para você entrar pro quarto. Eu chegava, aí jogavam água no corpo, às vezes não, né? Mas jogavam água no corpo, comia e já pegava o violão em seguida. E o que acontece? E colocava... O meu pai me presenteou com o LP da Nilce Carvalho, né? Nossa, Nilce Carvalho. E aí... Gilson, se não me engano, você recentemente gravou com a Nilce. Isso. Deve ter sido emocionante para você. Eu tive que segurar porque foi difícil, porque os primeiros choros que eu comecei a tirar foi do LP Os Ingênuos, né? E da Nilce Carvalho. Nilce pequenininha, Isso. Né? E aí eu colocava aquele, meu Deus do céu. Vamos mandar um abraço para Nilce, claro, né? Nilce Carvalho, você é uma deusa, a gente te adora. Parte na minha formação musical. E eu colocava muito LP de choro. Elcio do Bandolim, meu primo gravou, Altamiro Carrilho, então tudo que era LP eu procurava e passei aí para as rodas de choro. Aí você estava com 16 anos comendo todas essas informações, né, cara? Estudando pra caramba. Mas eu tive um momento assim de dificuldade de ser aceito como violonista. Isso aí eu vou ter que falar, eu preciso falar disso. De ser aceito, se diz, nas rodas do choro? De choro. Mas por quê? Porque o nível estava muito lá em cima? Não. Porque eu vim do cavaquinho, tocava cavaquinho, então era lá na Bahia, não tinha muitos músicos, igual aqui no Rio de Janeiro, que cada lugar tem uma roda de samba, né? Então era uma roda de choro semanal. Uma roda de choro semanal. Caramba, para Salvador. Então ia muitos músicos, né? E muitos só podiam ir no domingo. Era domingo a roda. E quando eu cheguei com o violão de 7 cordas, quem era o 7 cordas? Seu Edson, 7 cordas. Aí não dá, né? Seu Edson... Aí não precisa dizer mais nada. Então, assim, quando sobrava um tempinho, né?
Aí o meu pai também participava da roda do Choro, meu pai também muito educado, ele não pedia, né, pedia assim, com muita cautela, porque naquela época era difícil de chegar para tocar, entendeu? Os mais velhos tinham Era toda mais uma... difícil, né? Eles se resguardavam mais, né? Aí quando eu toquei a primeira música, foi o Doce de Coco, né? O primeiro choro. Que é o choro que eu mais gosto, cara. E o que acontece? Quando eu terminei de tocar o choro, aí o pessoal falou assim, olha, os 7 cordas que não é pra você, não. Que isso? Os 7 cordas é pra quem tem talento. Que você isso, eu ouvi isso, né? Eu não vou falar nome, porque não, eu não sou não, antiético, por favor, né? sejamos éticos. E aí eu parei, eu falei, será que, meu Deus... Aí eu fiquei assim, um tempo sem ir na roda de choro, eu fiquei triste, né, com aquela minha primeira vez, né, pra tocar, né, com eles, né, na roda e tal. E aí eu fiquei triste com aquela mensagem, falei, já sei, eu vou estudar, vou ficar em casa. E aí fiquei mais 2 anos em casa, estudando. Ou seja, ao invés daquilo te derrubar, não, você tomou aquilo como sendo uma lição para dizer, não, eu posso, isso. Eu vou estudar, vou me aprimorar. Eu sempre fui perseverante, sempre. Às vezes assim, vem aquele momento, não, eu levanto, eu vou conseguir, eu posso, vai dar tudo certo. E eu sempre tive essa qualidade da perseverança, né? E tempos depois, né, eu vim morar aqui no Rio, aí já bastante tempo, né? E aqui no Rio aconteceu uma coisa muito boa comigo, porque foi aqui no Rio de Janeiro em que eu pude estudar hoje o estilo que as pessoas falam, né, do estilo do Gilson Verde, né? Que eu uso muito a escala cromática. Então isso, de uma certa forma, viralizou para o Brasil. Ó, esse violão aí é do Gilson. Então eu busquei isso, assim como o Rogério Caetano buscou o estilo dele, o Carlinhos 7 cordas. Então eu ouvia isso. Pô, você tem que ter sua identidade. Eu não tinha. E eu vim adquirir isso aqui no Rio. Com seus estudos aqui. Exatamente. Mas, meu irmão, vamos por partes. Você começa no samba, depois você vai pro choro, aí você cai dentro daquele repertório pesado do choro, né? Como é que foi essa história de você vir para o Rio de Janeiro? Olha, eu sempre tive vontade, né, de morar no Rio, ou de vir ao Rio de Janeiro. Então, como eu viajava, nunca caía uma viagem aqui pro Rio, né? Não tinha. E aí teve Você já estava casado nessa época? Quando eu vim pro Rio, sim. Quando veio pro Rio? Sim, já estava casado. E o que foi que eu fiz? Eu falei com a minha esposa, eu falei, olha, já que... Poxa, eu quero muito conhecer o Rio, conhecer os músicos lá, porque a gente que é de fora, a gente fica... né, sonhando, né, eu cara? via os DVDs de samba. A possibilidade de encontrar essas os CDs, né? Então eu via aqueles grandes mestres, né? Henrique Cases, Carlinhos 7 cordas, eu ficava... Walter Silva, inclusive eu tive a honra de substituir, de fazer sub no Chapéu de Palha. Aquele foi um dia... Cara, Walter Silva é diferente. É um fenômeno. Walter Silva é completamente diferente, né? E aí o que aconteceu, Diogo? Eu comprei uma passagem, né? Falei, vou ficar lá no Rio 7 dias. Fiquei hospedado no hotel na Lapa. E aí... Antes disso, perdão, o Yamandu foi fazer um show em Salvador. E eu tocava com Messias Brito. Messias do Cavaquinho? Isso, a gente grande nome do Messias Brito. Vamos mandar um abraço pro Messias Brito, né? Messias é um grande. Ele tá em São Paulo agora? Ele mora em São Paulo. É um grande cavaquinho. E isso eu gostaria de ressaltar, né? Isso vai, se puder, ter um corte. Por quê? Porque o Yamandu, ele foi fazer um show com a Milton de Holanda e ele falou assim... Aonde é que tem um sarau aqui? Eu quero tocar, tal, não quero voltar pro hotel. O Hamilton voltou pro hotel. E eu, bem discretamente, estava assim, eu falei, ó, vai ter o sarau do João Américo. O sarau do João Américo é o que há de melhor, entendeu? Na Bahia, assim, pra música, né? Porque lá vai vários onde estilos. Os artistas vão tocar aquela música mais intimista, a bossa, né? Vão tocar samba, aquilo que eles querem. É uma coisa eles assim... Eles vão tocar o lado B, o né? lado B. E aí o Yamandu falou, não, eu vou lá então. Aí eu falei, eu vou na frente. Aí o Carlinhos, né?
Do bandolim, eu fui com Carlinhos, e o Yamandu foi com Marcelo, que é um grande violonista de 7 cordas, que hoje mora em São Paulo. Marcelo Rosário, sou muito fã dele. Marcelo Rosário, também um abração aqui do Pau Brasil Podcast. E nesse dia, rapaz, o Yamandu chegou, quando ele chegou no sarau, tinha aproximadamente, assim, mais de 40 músicos, entre violonistas devia ter uns 30, né? E eu sempre reservado lá no cantinho, né? E olha só, aí o Yamandu, ele não pegou o violão dele, pegou o violão do amigo, né, que estava lá, e falou: Gilson, pega o violão para tocar comigo, pronto. Eu não acreditei, minhas pernas começaram a tremer, suei frio, falei, meu Deus do céu. Gênio Yamandu, né? E aí, grande gênio. Ele tocou uma música, né? Se eu não me engano, parece que... E chegou nessa parte da música que ele fez no piso do Ito. Aí ele pediu para voltar, ele fez 3 vozes. Eu falei, meu Deus. E aí passou aquilo, né? Aí ele me chamou, eu e o Messias Brito em particular, e falou assim: olha, vai pro Rio que eu ajudo vocês. Vocês tocam muito bem. E aquilo ficou na sua cabeça. E o Messias foi para São Paulo, o Ailton Reiner também foi para São Paulo, aí o Gabriel Rosário foi para Alemanha. Eu falei, meu Deus, estou ficando velho sozinho. Tá todo mundo indo, né? Isso. E aí eu vim ao Rio, né? Para passar 7 dias, perdi o voo, fiquei 30 dias. aí o Yamandu me levou lá em Botafogo. Você ficou andando por aí, fiquei andando, correndo atrás da música do Rio, eu fiquei deslumbrado quando eu cheguei no Rio de Janeiro. Aqui, pronto, aquela semente ficou plantada, né? Aí você voltei. Tinha que voltar. Isso foi em 2010. Tinha trabalho. Exatamente. Aí voltei. E aí em 2012, quando eu volto da China, acho que 2013... Aí pintou uma viagem para o Rio com o grupo Botequim, né? Com o Pedrão, Roberto. Falei, meu Deus do céu. Ele falou, Gilson, tem um show no Rio, lá no Bar Semente. E tá faltando 7 cordas. Você quer ir com a gente? A gente não tem muita grana não, entendeu? Mas é algo assim, poxa, legal pra gente, né? Vambora. Eu falei, vambora. Eu cheguei no aeroporto com 2 violões e uma mala grande, rapaz. O pessoal falou, rapaz, a gente vai ficar 7 dias. Eu falei, vai que quebra uma corda, não sei, né? E aí a gente ficou lá na rua Lino Teixeira, no Seu Calico, que foi quem me acolheu aqui no Rio de Janeiro. E eu rasguei a passagem de volta. Caramba. A minha esposa não sabia. Eu rasguei a passagem de volta. A sua ideia era não voltar. Não voltar. Mas não deixar a família não, tá? Mas você não tinha trabalho, não tinha nada. Não tinha onde ficar. Caramba, Aí o Seu Calico falou assim, rapaz, tu quer ficar aqui no Rio? Eu falei, quero. Ele falou, olha só, você vai ficar na minha casa. Aí eu liguei para um amigo meu que é desembargador, Dr. Renato Simões. Dr. Renato Simões. Porque se não fosse ele, nada daria certo. Então, muito obrigado, Dr. Renato Simões. Aí eu liguei para ele e falei, Renato, eu tô morando no Rio, mas eu não tenho um fiador, rapaz. E aí eu gostaria muito de ficar aqui. Ele falou, Gil, eu só acredito no seu trabalho e eu vou ser seu fiador. Aí ele não podia, né, porque ele estava em outro estado, e aí pediu para um amigo dele que é procurador do estado para ser meu fiador. Ai, meu Deus. Aí aluguei aquele kitnet que você foi lá, né? Sim. Em Maria da Graça. Sim. Ali eu já estava com a minha família. E dali eu dei os primeiros passos aqui no Rio de Janeiro. Rapaz, a gente se conhece há um bocado de anos. Né? Uns 13 anos, né? Mas foi uma coisa tão bacana, né, Gilson? Porque eu vi você pela primeira vez, eu não me recordo muito bem. Eu sei que depois eu me lembro bem de Maria da Graça. A gente, inclusive... Gente, olha só, cara, como é que é a vida, né? Eu comprei um tripézinho vagabundo, falei assim, vou dar esse tripézinho pro Gilson pra ele gravar uns videozinhos em casa. Rapaz... E aí a gente fez aquela assim, eu não vou saber tocar nem cantar, mas só pra abrir uns acordes aqui. Se o tempo passou, eu não fui feliz. Sei lá das razões, foi Deus quem não quis.
Você me propôs e não foi capaz. Fez pouco de mim, até nunca mais. A dor que passou deixou cicatriz, pois aquele amor já tinha raiz profunda no coração. Foi tão ruim amar em vão, e agora me deixe adeus. Eu vou fugir da ilusão. Parabéns pra você por tentar me enganar, me querer por querer, um capricho vulgar. Me querer por querer pra depois se negar da decisão. Abusar sem pensar foi demais pro meu coração. O azar é seu. Se daqui pra frente esta saudade laranha, laranha, em sua vida for metáfora, for verdade, por favor não vem me procurar. O azar é seu. Se daqui pra frente essa saudade em sua vida for verdade, por favor não vem me procurar. E a gente gravou essa música. Eu me lembro que você estava num violão de 6 cordas, isso, cara. Eu fui lá atrás de umas notas e umas aulas, né, cara? Encontrei em você, assim, uma luz tão bonita. Eu falei, cara, grave isso aí, isso tá tão bonito. Aí você, na hora, improvisou nos 6 cordas, que não era teu instrumento. E aí a gente gravou um videozinho bem simples. E esse vídeo viralizou, rapaz. Que legal. Pois é, cara. E aí eu venho aqui hoje pra gravar um podcast, né? E, cara, eu fico muito emocionado de ver a trajetória das nossas vidas nesses anos, né, cara? Porque você tava com um gordinho pequenininho ainda, né? Chamava de gordinho Guilherme. Guilherme. Meu filho, um beijo, papai te ama. Vou aproveitar, Noé. Papai te ama. Guilherme era pequenininho, né? Era pequenininha. Minha esposa trabalhava até para me ajudar nesse primeiro momento, né? Cara. Ela trabalhava na loja Demilos, acho que era isso, né? Sim. Lá em Bom Sucesso, né? Sim. Você morando em Maria da Graça. E ela largou tudo, rapaz, tudo. E falou, não, tô contigo. Edilene Verde não é fácil, não. Rapaz, uma muda a minha existência. Cara. Largou tudo. Eu vejo sempre você oferecendo músicas pra ela. Inclusive, eu fiz uma música bonita agora pra ela com o Carlos Caetano, né? É mesmo, cara? Que legal. A gente fez uma música bacana com parceria do mestre Carlos Caetano. Depois você tem que gravar isso aí, né, cara? Tem que gravar isso e soltar, né? Mas assim, Gilson, as nossas vidas acabam se cruzando desaguando nesse episódio aqui, porque a gente sempre teve muito carinho pelas coisas que a gente faz, né, cara? Sim. Muita humildade. Você é uma das pessoas mais humildes que eu conheço, né? Você é sempre acessível. A gente manda uma mensagem, você não fica de estrelismo. Você, sempre que a gente solicita, você tá sempre às ordens, tá sempre ajudando a gente, né? Quantas e quantas vezes eu saí de longe para ouvir você tocar, porque eu sabia que ia encontrar, além do toque precioso, o abraço amigo, né? A receptividade de um amigo, né? E eu só tenho a dizer coisas maravilhosas para você, cara, porque a sua ascensão profissional, ela também se deve a esse ser humano que você é, né, cara? Bondoso, generoso, humilde.
Enfim, só podia ter vindo da Bahia mesmo, né, cara? Essa pessoa tão encantadora como é você. O meu pai, né, ele me passou um ensinamento precioso, né, sobre a humildade. Uhum. Ele falou uma vez para mim, ele falou, meu filho, se é uma condição, ele falou, se algum dia você tocar de uma forma que você tenha algum reconhecimento, Uhum. trate todo mundo igual, porque se você ficar vaidoso, orgulhoso, você vai ser suportável, porque as pessoas vão precisar do seu trabalho, mas você não vai ser bem-quisto. E eu guardei Tem essa tantos mensagem. artistas que são assim, né, cara? A É gente triste. gosta da arte, Sim. sabe separar o artista da pessoa, Sim. né? Mas é cansativo É conviver muito com gente cansativo, assim. porque eu já trabalhei com artista que não gostava de tirar foto, entendeu? Eu não vou falar nome que é pra não Sim. ser, né? Mas teve Caiu uma aqui. vez que a prima de um artista muito renomado a nível internacional. A prima pediu para tirar uma foto com ele, ele virou para mim e falou assim, pô, é chato tirar foto com as pessoas, né? Então, assim, eu sempre trabalhei mais com a humildade do que com o próprio talento, entendeu? Porque, assim, um projeto, por exemplo, Uma Voz em 7 Cordas... Vamos falar disso, Sim. mas deixa eu pegar claro. esse gancho. Desculpa, aqui. Não vamos fugir disso não, pelo seguinte, a gente está dedicando esse episódio para os que são aprendizes do violão de 7 cordas. E isso que você acabou de falar é extremamente importante, né, Gilson? Porque quando você começa a se destacar como artista, vem os louros, né? Todo mundo bate palma. E é muito fácil, porque todos nós somos humanos e falhos, imperfeitos. É muito fácil se envaidecer quando tá tocando muito bem, né, cara? Quando já tá sendo chamado, sendo cogitado. Então, mantenham sempre essa humildade do mestre Gilson aqui, né? Gilson é um grande mestre por conta também dessa humildade. É claro que ele não falaria isso, é claro que não é pela humildade que ele se destaca, sim pelo grande músico que ele é, mas a gente que conhece o Gilson de perto tem a felicidade de cada encontro saber que vai olhar nos olhos e ver um ser humano, né, cara? Não uma estrela, né? Não é porque você tem gravado com grandes nomes na música e vai continuar, se Deus quiser, avançando e crescendo, que você vai desdenhar aqueles que estão começando, que são aprendizes. Não posso fazer isso nada de disso, maneira né? nenhuma. E por conta dessa sua humildade, dessa sua predisposição a ajudar, de colocar o seu talento a serviço de quem quer que seja, surgiu Uma Voz em 7 cordas. Como é que foi isso, meu irmão? Então, esse projeto Uma Voz em 7 cordas, eu lembro que eu fui fazer uma gravação com o Mauro Diniz. Nossa, mestre Mauro Diniz. Rapaz, eu vou mandar um abração pro mestre Mauro Diniz. O Mauro Diniz é como se fosse Mauro Diniz, eu sou um grande fã. Pai adotivo, né? Cara. Porque o seu Mauro, eu chamo ele de seu Mauro, né? Ele, meu filho, me chama de Mauro, eu chamo de seu Mauro, até pelo respeito. E eu lembro, rapaz, que a primeira vez que eu conheci o Mauro, porque quando eu morava em Maria da Graça, então para a galera conhecer meu trabalho, o que eu fazia? Eu colocava, né, aquele tripézinho que você me presenteou, então eu colocava o celular, pegava o celular da minha esposa. E gravava uns vídeos com a música tocando. Exatamente. Né? E aí o Mauro viu um desses vídeos, né, que eu fazia no Facebook na época, ao vivo. Ó, galera, vou estudar aqui ao vivo, se eu errar, porque eu tô tirando aqui de ouvido e tal. Cara, eu acompanhava, você não sabe como eu acompanhava aqueles vídeos lá, silenciosamente. Eu falava, cara, que bonito o cara tá fazendo ao vivo aqui, né, cara? E aí eu comecei a gravar e postar. E eu tava na Portela, né, numa feijoada, eu tocava na Portela. E o Mauro Diniz era show com a Maria Rita, né? Mas só que o violonista passou mal, porque naquele dia tava um calor absurdo, né? Mais de 40 graus, sensação térmica. Nossa. Aí o violonista passou mal,
Aí o Mauro Diniz olhou e falou, você é aquele rapaz da Bahia que faz as lives? Caramba, ele te reconheceu assim, cara. Aí eu falei, sim, senhor. Ele falou, então é você que vai tocar agora. Eu falei, eu? Ele falou, é. Ó, já achamos o violonista aqui, hein? Caramba, Gilson. Só que a produtora já tinha contratado um outro violonista de Niterói, muito bom, né? Eu não lembro, não me recordo o nome dele, mas ele é muito bom, violonista de 7 cordas. E aí o Mauro pediu para eu anotar o contato dele e o meu telefone descarregou. E ele, deixa que eu anoto o teu. Anotou meu número, isso foi um domingo. Na segunda-feira o Mauro me ligou e ele falou, e aí, Gilson? Ele me chamou de Gilson, tudo bem, meu filho? Poxa, rapaz, eu queria que você viesse na minha casa na terça-feira, porque tem um trabalho já pra gente fazer. Eu falei, sim, senhor, seu Mauro. Ele passou o endereço, anotei o endereço. Eu falei, mas, seu Mauro, eu só tenho um probleminha, eu tô com o Guilherme aqui, meu filho, né? Meu filho tá pequenininho, tava com 3 anos, né, de idade. Ele era muito novinho, gordinho. E aí o seu Mauro falou, não, traz o Guilherme, traz ele, que a gente dá um jeito aqui. A minha esposa tava trabalhando na Demilos, né? Sim. E aí peguei, né, peguei uma condução, né? E aí fui pra casa do Mauro, na Barra da Tijuca. Aí cheguei lá e o Mauro, ele ligou pra Claudinha, que é uma produtora que trabalhava com a Alcione, várias pessoas assim influentes, né? Falou, Claudinha, já tô com um violonista aqui comigo, e o violonista que tá aí paga o cachê dobrado pra ele, entendeu? Mas eu vou levar o meu violonista aqui. Que carinho, né, cara? Eu que tomei respeito, um susto. Né? Que respeito pelos músicos. Exatamente. Né, eu falei, seu Mauro, ele falou, não, meu filho, deixa comigo. O seu Mauro parece ser uma pessoa muito bacana. Humildade em pessoa. E nesse dia tava lá o Nene Brown, tinha muitos músicos assim que eu via pela TV, né, dos DVDs. E sabe, o seu Mauro me apresentou e deu uma tremedeira nas pernas, porque ele me apresentou da seguinte forma, ele falou, ó, hoje eu trouxe o meu professor de violão. Eu falei, não é possível, eu pensei que era alguma pegadinha, né, alguma coisa assim. Caramba, cara. Eu fiquei assustado, eu falei, seu Mauro, ele falou, fica tranquilo. Aí tava o Henrique Garcia de cavaquinho, e o trabalho era com o Diogo Nogueira. Nossa, já chegando assim de pé na porta, hein, cara. E aí eu peguei minha cadeirinha, né, era uma gravação pro RJ, botei lá no fundo, o seu Mauro, não, fica aqui do meu lado. E aí ele falou assim, ó, ele só me fez uma observação, ele falou, ó, quando o Diogo cantar a música Espelho, vai ser tamborim e violão de 7 cordas, só, Gilson, que você não faz muita frase, mas depois que entrar, né, o grupo aí você... E aí eu lembro, né, posso dar o exemplo aqui? Claro, por favor. Aí eu lembro que eu fiz o que ele pediu, né? Nasce nosso povo nos melhores dias. Aí fiz a harmonia, aí na volta, aí quando eu fiz a frase... Fim do dia eu me descer cansaço, as fardas mais bonitas desse meu país. Coisa linda. E eu tocando a música, o Diogo veio, botou a mão no meu ombro e ele chegou no meu ouvido e falou assim, você mora no Rio? Eu falei, sim. Ele falou, então você não vai mais embora. Puxa vida, cara. Aí eu fiquei, né? E desse dia em diante eu fiquei tocando com o Diogo Nogueira no clube de samba. Sim. Fui fazer o sub pro Jorge Simons. Né? Grande Jorge Simons. E fiquei lá por 30 dias. Eu acho que o Jorge Simons estava radicado no Nordeste agora. Isso, acho que, se eu não me engano, ele estava em Recife. Vou mandar um abraço pro Jorge Simons. Um né? mestre, Meu Deus do céu, um mestre. Né? Aquela gravação que ele fez do Espelho também, um fraseado lindíssimo, né? Algo assim, sabe? Pois é. E, na verdade, marcou, Celeste, né? Claro. Ele é um mestre, né? E fiquei fazendo esse trabalho com o Mauro, mas eu queria até fazer uma singela homenagem para uma pessoa que me deu a primeira oportunidade aqui no Rio para tocar os 7 cordas. Opa, quem? Binho Sá. Binho Sá, nosso porque querido na Tia Doca eu tocava violão de 6 cordas. Sim, né? sim. E aconteceu um fato muito bacana, que quando eu cheguei, que eu morava lá no Jacaré, eu saía com o violão nas costas, não conhecia nada, zero.
não conhecia muita coisa, eu pegava o táxi. Lá no Jacaré. No Jacaré, olha só, hein? Aí eu fui numa roda de samba, no quintal do Alvinho. Uhum. Aí tava tocando o grupo Barraco de Pau. Sim. E aí eu cheguei... Binho já tinha estourado com... Não. Com o grupo, não? Não. Era quem nessa época? Era o Binho Sá, não, era o Binho Sá, Pretinho da João Ribeiro, Uhum. Moisés, que tocava a marcação surdo, Uhum. o Queco do banjo, Sim. o violão, é muito meu amigo, mas agora eu esqueci. Perdão aí Jack, por essa fala. Jack. Então um abraço. E aí eu cheguei lá, ninguém me conhecia, né? Uhum. E tava tendo uma roda de samba incrível. E o Binho Sá com aquele jeito dele, assim, sabe? Não dava nem pra andar, era muita gente. Tava lotado. Aí eu cheguei perto do DJ e falei, poxa, eu sou de Salvador, tô recém-chegado. Eu não entendo muito bem como é que funciona aqui, mas, poxa, será que eu poderia dar uma canja? Aí ele me olhou assim. Falou, esse doido aí, eu vou falar ali com o responsável. Ele falou com o Binho Sá, e o Binho Sá me olhou e viu com aquele violão e depois ele falou comigo, ele falou, rapaz, esse violão é muito grande, eu acho que tem alguma coisa boa nesse negócio aí, hein? E aí o Binho Sá permitiu que eu tocasse, né? E a primeira música que ele cantou foi Deixe-me ir, preciso andar. E aí, quando eu toquei a música, na volta que ele pediu para improvisar, tinha várias pessoas chorando. Caramba. Ficaram emocionadas, né? Porque foi algo assim, eu fiquei assustado e olhava assim. Mas as suas interpretações são muito emocionantes, né, Gilson? Eu me lembro de uma gravação sua do Espelho com o Rony do Carmo, na Pedra do Sal. Na Pedra dos... Cara, isso já tem um bocado de tempo, acho né? Que já tem uns 8 anos, 9 anos. Todo mundo se emocionou, cara, naquele dia. Foi incrível, cara. Todo mundo se emocionou naquele dia. Eu tenho algumas versões dessa música, né? Até que eu cheguei no Voo pro Sereno e tive uma versão diferente também. Sim. Ou seja, eu só tô dizendo que o seu violão realmente emociona a gente. Né? Rapaz, e o Binho Sá, ele foi bem generoso, e o Binho Sá, quando viu aquilo, dali em diante, ele começou a me botar nos trabalhos. Inclusive, o Binho Sá foi um dos maiores responsáveis pela minha entrada no Voo pro Sereno. Pô, Binho Sá, eu não te conheço, meu querido, mas eu tenho uma simpatia enorme por você e muito obrigado por você ter ajudado esse meu irmão de caminhada aqui, que a gente não sabia que naquela época das vaquinhas magras, né, cara, dormindo lá naquele colchãozinho, aquele colchonetezinho lá na kitnet. Exatamente, eu dormia na capa do violão, no início, né, e eu comprei um colchãozinho nas Casas Bahia, aquele pequenininho, né. Ou seja, aí dormia... né, a sua família, vamos dizer assim, entre aspas, né, que foi por um tempo foi privada até de um certo conforto, né? Você, né, com seu menino pequeno. Exatamente. Né? E a gente tinha isso na Bahia, mas ela acreditou, ela falou, não acredito no seu sonho. Isso é família, né, cara? Isso é família. Que aí ela acreditou, e eu conheci... já conhecendo o Binho, e aí a minha esposa fazia bolo de pote, eu vendia na rua, e o Binho Sá me viu vendendo, ele se emocionou e falou, não, rapaz, você é um monstro. Ele, na palavras dele, né? Você não pode fazer isso. E então, eu tinha que pagar o aluguel, eu tinha que... A vida do músico não é fácil, isso não é fácil, né, cara? Tocar na noite. Não é fácil. E estudar pra caramba, foi difícil, sozinho, na solidão de uma cidade que você não conhecia ninguém. Né, meu irmão? Aliás, eu queria até lembrar de uma pessoa querida, que foi ela que me... Porque assim, eu conheci você, aí depois eu quis fazer umas aulas, mas eu não me lembrava que você era professor. Aí eu conversei com a Aglaise, minha querida Aglaise, um beijão. Minha amiga da dança de salão, irmã do Caçula, mas todo mundo do samba do choro. Fazia uma camisa do choro, Viva o Choro, isso, né? Viva o tem essa camisa até hoje. A Glaise, minha querida, um beijão pra ti, tá bom? Saudade de você. Boníssima. Pois é, e foi ela que me indicou você, e eu te conheci... Aí eu voltei a frequentar a tua casa em Maria da Graça. Maria da Graça. Ali perto da Dom Helder Câmara. Isso, né? Na Rua Silva Rosa. Isso, exatamente. E você ali ainda
Tentando, né? Era difícil. Com muita dificuldade. Pô, Binho Sá, caramba, hein, cara, tu é um coração, bicho. Não conhecia, não sabia que você tinha sido tão generoso assim com o meu amigo. Muito obrigado. Eu tava vendendo bolo de pote, né? Vendendo bolo de pote na rua, no sinal, né? Aí o Binho Sá viu, né? E aí ele me chamou depois e falou, Gilson, não pode, vamos ali. Aí a gente foi na casa do Paulo Henrique Mocidade. E chegando lá, o Paulo Henrique Mocidade, eu já estava fazendo alguns trabalhos com o Voo pro Sereno de sub, e não estava efetivado na época, né? E aí o Paulo Henrique ficou sabendo através do Binho Sá que eu estava vendendo bolo na rua, vendendo bolo de pote. Estava completamente desfocado do seu trabalho, exatamente. Mas na missão digna de levar o sustento para sua Perfeitamente. família. Né? Aí eu vendi o violão que meu pai me deu pro Pratinha, né? Caramba, um do Solto de 1970. Solto, Silvestre? Aí eu vendi o violão e aí com essa venda eu comprei um fogãozinho, comprei uma cama e uma geladeira. Foi montando sua casinha, devagarzinho, né? E aí o que acontece? A minha mãe, volta, meu filho, pelo amor de Deus. Dona Luzinete doida. A dona Madalena, minha sogra, meu Deus, você não precisa passar por isso. E aí o Paulo Henrique ligou pro pessoal do Voo pro Sereno e o Júlio, que cuidava dessa parte da harmonia, e falou assim, eu quero o Gil ser efetivado aí nos próximos dias. Pô, o cara tá vendendo bolo de pote na rua, mas só que o Voo pro Sereno não tava no sucesso ainda. Quando eles me efetivaram, acho que passou pouco menos de 2 meses, aí estourou pro Brasil. Foram aqueles DVDs que fizeram aquele sucesso todo, né? Exatamente. Aí foram os grandes nomes que tocaram. E o Voo pro Sereno, ele apresentou o meu trabalho a você nível também nacional. É muito grato, né? Sim. Ao que você viveu. Para o Rio de Janeiro, quem apresentou o meu trabalho foi o Mauro Diniz, Binho Sá e o grupo Samba da Antiga. Samba da Antiga? Isso. Que legal, cara. Eles apresentaram através de Você deixar lembra, tocar... Será que dá pra gente nomear quem tava lá no Samba da Antiga na época? Você lembra de alguns nomes aí da galera? Então, tem um Júnior, né? Que tocava o repique, né? Eu peço perdão se eu esqueci o nome de você. Então vamos mandar um abração para o Samba Samba da Antiga. Galera do Samba da Antiga, Pau Brasil Podcast mandando um abração. Eles me deram uma oportunidade incrível ali onde eu conseguia tocar os 7 cordas e aí começou a reverberar o baiano. Porque lá na Tia Doca, na época do NEM, eu tocava violão de 6, né? Sim, eu te conheci você tocando 6 na Tia Doca, e para poder pagar o aluguel, as contas, que também não dava, era pouquinho dinheiro, aí eu tinha que vender o bolo também, né? Vendia o bolo de pote e tal. E aí o Samba da Antiga começou a me dar mais trabalhos, o Binho Sá, aonde ele ia, passou a ter viagem, aí o Binho Sá começou a ficar assim, conhecido nacionalmente, e aí ele fazia de tudo para me levou para algumas viagens, para São Paulo, enfim, aí a gente começou a ter um resultado financeiro legal. O seu Mauro Diniz, você também já fazia alguns trabalhos com ele? Sim, o seu Mauro Diniz, ele me colocou para gravar alguns clipes, e quando tinha show da família Diniz, eu me senti honrado porque eu era o único intruso. Eu falava, pessoal, Mauro, eu sou intruso aqui, né, da família. E eu tocava lá. Gilson, vamos abrir vamos claro. Já que a gente falou de Mauro Diniz, eu tô pedindo perdão à audiência por 2 coisas. Primeiro, que eu tô muito resfriado. Segundo, que eu não canto, tá, galera? Então é só pra gente ilustrar aqui o nosso papo, né, cara? Mauro Diniz. E a gente tenta disfarçar e relaxar quando se perde um grande amor. Procura luz na escuridão, tenta sorrir, tenta fugir da ilusão, mas nada calma um coração que chora copiosamente, que sente a falta da paixão, que já não vem, que já não tem. Cadê você pra aquecer a
as minhas noites e as madrugadas tão geladas sem você. Me alimento então de recordar nós dois no auge da emoção, na sede do prazer. Por isso eu fico assim, sem saber, sem entender o amor que faz feliz também nos faz sofrer, nos faz sofrer. Me alimenta então de recordar nós dois no auge da emoção, na sede do prazer. Por isso eu fico assim, sem saber, sem entender o amor que faz feliz também nos faz sofrer. Grande. Pô, rapaz, o Mauro Diniz, eu considero ele como um pai, né? Porque o Mauro Diniz me deu muita oportunidade de gravação e que, na época, ele gravou um clipe, né? Em homenagem ao Arlindo. Uhum. Rapaz, eu não sei nem se eu posso falar isso aqui, é coisa boa. Mas é algo assim que ele me deu passou um ensinamento pra mim, eu vou falar. Fala pra gente aqui, com exclusividade ele do me Pau Brasil chamou Podcast. e fui gravar lá no AP Studio, né? Uhum. Foi daí que surgiu a Voz de 7 Cordas. Opa, a gente precisa falar dele, hein, cara? Isso, porque aí ele me chamou pra gravar lá no AP Studio e gravamos, né? Ele falou, Gilson, vamos almoçar ali? Vamos embora. Aí ele falou, meu filho, olha só, eu gravo hoje com 3 violonistas de 7 cordas. Não menosprezando os outros, mas o que eu, sabe, que são os meus amigos e eu gosto de gravar com eles, né? Ele pontuou, ele falou assim, o Carlinhos 7 cordas é o primeiro, porque eu amo o trabalho do Carlinhos 7 cordas. E é um gênio, né? Exatamente. E é muito meu amigo de muitos anos. E tudo que eu peço para o Carlinhos, ele está ali pronto para fazer. Sim. O segundo é o Rogério Caetano. Isso aí, então. Isso aí é um fenômeno. É um papa, né? É o Rogério Caetano, por quê? Porque quando se trata de músicas com frases alteradas, ele é um especialista nisso, ele criou um estilo próprio para tocar. Estamos nomeando esses músicos e também mandando um abraço. Carlinhos 7 cordas, Rogério Caetano. Rogério Caetano é um gênio, né, cara? Exatamente. Fraseado todo específico. Pelo amor de Deus, né? sou Todo muito fã. especial. Inclusive foi o Rogério Caetano que me deu o primeiro encordoamento para eu usar aço e dali em diante eu já passou pro já aço. Passei pro aço, né? E quem era o terceiro violonista que o Mauro... Para minha surpresa, ele falou o meu nome. Caramba. E falou assim, olha, você... Eu gosto muito das suas frases e eu fico querendo entender como que dá certo essas frases, né? É exatamente essa sua marca, né, Gilson? Porque você usa um cromatismo que a gente pensa que você vai perder o ponto e não perde, né? E ele falou sobre isso, ele falou assim, ó, o Rogério Caetano, eu gosto porque quando tem frases alteradas, ele é um especialista nisso. Gente, a gente está falando aqui de Mauro Diniz. Mauro Diniz, vamos botar aqui os adjetivos corretos. Maestro Mauro Diniz. A gente está falando de um homem que conhece, produziu, tocou, gravou com todo mundo, né? Conhece profundamente de harmonias. Profundo, é um estudioso estuda até hoje. Música, né? Estuda até hoje. Conhecedor dos 7 cordas, da linguagem. Divinamente bem o violão de 7 cordas. E o cavaco é aquela coisa personal dele, né? Exatamente. Que é única, que é um grande gênio. Pô, eu tinha muita vontade de conhecer o Mauro Diniz, cara. A gente vai marcar um dia pra gente ir lá, mandando aqui um abração pra ele, né? E ele falou assim, quando eu quero frases, sabe, melodiosas, frases que tenham assim, uma beleza, aí eu chamo você. Que bacana, né? Ele falou assim, olha, mas nunca permita que a vaidade
encha o seu coração, sempre Uhum. continue humilde. Uhum. Eu já tive esse ensinamento desde casa, né? Uhum. E Não eu era sempre, difícil para você, foi não, só eu sempre reforçando isso, tive né? esse Mas você entendimento. repara que os grandes mesmo, né, cara, se reconhecem e eles entendem em você que você pertence ao primeiro time, apesar de você aqui no Rio chegar sem que ninguém soubesse, né, quem você era, você Sim, rapidamente foi galgando esses espaços que te levaram a estar com o primeiro time, eu né, tive irmão? muita ajuda de violonista. Quem me Uhum. ajudou foi o Patrick Ângelo, Nossa, aí você tá falando de um um gênio do violão, gênio. né? Patrick Ângelo, cara, um abraço aqui do Pau Brasil Podcast. Se você ouvir esse nosso episódio, já que o Gilson chama muita audiência de músicos, né? Eu admiro muito o trabalho do O Patrick, cara. Patrick, rapaz, ele me colocou para fazer vários trabalhos e um dia ele me ligou e falou: Gilson, você tá com trabalho? Eu falei: pô, hoje não. Ele deixou de trabalhar para me dar o trabalho lá no Carioca da Gema. Eu lembro até o dia e o cachê, que foi R$ 770 o cachê. Cara, ele deixou um cachê generoso Só para eu desse pra trabalhar, te para ajudar, me cara. ajudar. E aí o Rafael Cara, Malmite, quando ele não podia fazer lá o choro beliscando, ele me dava grande a Rafael moral, Malmite, um abraço me pra ti, meu querido. ligava. Cara, também super Então gente eu tive boa, muita né? ajuda aqui no Rio de muitos violonistas, né? O Feijão Sete Cordas, Feijão. muita gente me ajudou, entendeu? Uhum. E com o Mauro Diniz eu fiquei assim muito conhecido aqui no Rio de Janeiro, né? Sim. Com o Mauro, com o Binho Sá, e o Voo pro Sereno foi a nível nacional. E Uhum. aí foi que a gente começou a ter um resultado, a galera passou a conhecer um pouquinho esse rapaz do sete cordas. Que é esse Que as baiano aí, né? gravações, eles colocavam muito presente o violão de sete cordas nas Uhum. gravações. Gilson, bom, a gente ficaria aqui muito tempo conversando, Se né? É deixar, eu muita falo até amanhã, história, até hein? porque pela nossa amizade, pelo nosso bem-querer, Uhum. pela nossa pessoa, né? Assim, somos seres humanos humildes, né? E amantes nessa arte da Uhum. música. Mas assim, eu queria que você falasse o seguinte, porque de repente eu começo a ver você colocando o seu talento a serviço de pessoas que não são O projeto é uma voz em sete cordas. profissionais conhecidos, né? São pessoas que estão iniciando ou Sim. querendo um espaço, né? E você, de forma muito humilde, tem colocado o seu violão de ouro, bordando aí as melodias das vozes dessas pessoas que, assim como eu, não são cantores, são Inclusive amadores, gravou né? Divinamente Bem lá, que Ô, meu inclusive nos amigo, próximos obrigado, dias obrigado. aí a Pois gente é, o vai. que eu queria saber de você é o seguinte: o projeto, ele foi uma fase ou ele continua? Como é Então, que é? o, Existe o, o- ainda o projeto Uma Voz, um Sete Cordas? então, o projeto, ele nasceu nessa gravação, né? Uhum, Porque sobrou muitas horas de estúdio, o pessoal foi rápido, né? Eu tinha dificuldade, de verdade, de verdade. Eu tinha dificuldade para gravar assim rápido, né? Mas nesse dia, sabe, fui iluminado e uhum, gravei. Então sobrou muitas horas de estúdio e o Luiz, do AP Estúdio, falou: Gilson, pô, faz uma música com o Mauro Diniz aí. uhum. Faz, sei Só lá, voz e violão. pega o Mauro com cavaco, você com violão. Aí o Mauro Diniz falou: não, não precisa filmar não, vamos cantar aqui mesmo. Aí o Luiz foi lá e colocou a câmera, né, as duas câmeras. Uhum. E aí ele cantou, né? E aí não tinha título, eu falei: poxa, uma voz em sete cordas. Ele falou: pô, gostei. Aí colocou lá, né? Aí gravou o Mauro Diniz. Quando Então surgiu muito surgiu assim, por por acaso. acaso, né? Aí o Mauro gravou, aí o Sereno viu a gravação, o Sereno do Fundo de Quintal. Nossa, Ele viu a gravação, muita gente viu, falou: rapaz, que projeto maneiro. Aí gravou o Sereno, depois o Ronaldinho, o Iago Martins gravou, nosso querido que Iago Martins, isso. diretor das gigantescas instalações do Nó na Madeira. E naquele momento não era projeto, não era, a gente gravou e colocou o nome Tava e ficou. aproveitando as horas de estúdio lá. Exatamente. E tempos depois, né? E conheci o Iago numa gravação do Mauro Diniz também. E dali surgiu uma amizade. O Iago fez algumas aulinhas comigo de violão. Uhum. E a gente montamos uma sociedade no projeto, né? Hoje a gente é sócio do projeto. Uhum.
E a gente profissionalizou como o é que projeto. funciona, na verdade, o projeto? Então, Fala pra gente. o projeto Uma Voz em Sete Cordas, com essa pequena caminhada que a gente tem na música, a gente via que as pessoas não tinham muita oportunidade, né? Você, bem sem querer polemizar, a gente via um artista num podcast falando uma coisa, mas quando chegava na hora de gravar um DVD de importância, não trazia ninguém de talento que ninguém conhecia. Era sempre as cartas marcadas. Não vou generalizar. Na verdade, o que você queria era aumentar o leque de oportunidades, entendeu? Sem querer ferir ninguém, nenhuma suscetibilidade, sem polemizar. Sem polemizar nada. Respeitando o trabalho de todo mundo, só que você queria abrir esse leque de oportunidades. Exatamente. Pessoas, aí, né? o Iago, a gente fechou a sociedade, começamos a gravar aqui no estúdio. A gente fez um investimento, né, no projeto, aí começamos a gravar. Gravou muitas pessoas, né? E aí a gente teve, assim, e o projeto, no meio do caminho, a gente foi tendo algumas ideias e resolvemos gravar pessoas que, assim, têm talento, mas que não são muito conhecidos, ou aquelas que nunca gravou, como já teve. Pessoas que, como eu, por exemplo, são anônimos na música, mas que queriam ter um registro cuidadoso, artesanal, como é o seu caso, né? Eu imagino que, inclusive, leve muito tempo, porque vocês, depois de gravado, você ainda tem todo o cuidado, todo o carinho na masterização, mixagem, qualidade das imagens, exatamente, qualidade do áudio. E requer realmente inclusive, a gente tem muitos vídeos, agora a gente deu uma pausa no projeto para a gente poder soltar os vídeos, né? Que tem muitos vídeos para soltar, inclusive o seu vídeo. E tem muitas pessoas felizes com o projeto que gravou, né? Tem pessoas que chorou aqui na gravação. E agora montamos o estúdio móvel, Dona Madeira Móvel, que a gente viaja o Brasil para gravar. Cara, eu vi um vídeo agora recentemente, eu acho que você estava numa casa assim com um jardim. Ali foi em São Paulo, ali foi Belo Horizonte. Vocês estão gravando ao ar livre, inclusive. Isso, o Iago, ele montou uma estrutura de drone, o Iago é muito cuidadoso também, né? Iago, meu querido, a gente sempre agradece a você, né, cara? Você é um cara bacana, sim, né? Um ser humano tem todo incrível, um cuidado com a entendeu? gente. E vocês então procuram, deixa eu ver isso, vocês procuram entregar com o máximo carinho. Carinho e cuidado. Por isso que vocês levam assim até um certo tempo maior para entregar aquilo artesanalmente feito. Exatamente. Né, e para não perder a qualidade, não fazer de qualquer forma, como a gente acumulou bastante vídeo, a gente deu uma pausa agora no projeto, porque na verdade a agenda está super lotada, e se a gente for pegar vídeo, a gente não vai conseguir entregar. Entendi. Porque a gente não tem ainda uma empresa grande para nos ajudar, né? Sim. E na verdade tem também uma outra coisa, né, Gilson? E é bom que as pessoas que estejam nos ouvindo, que a nossa audiência e que queiram participar do projeto entendam, né? Se for para uma empresa, se for para algo maior, perde essa essência, né, cara? Talvez porque a gente é tão mimado nesse projeto, chega lá para cantar, não sabe nem o tom direito, vai o Gilson estudar, pensar nas melhores frases, e pede para voltar para fazer o melhor, e entregar é tudo feito na hora, tudo feito ali, na né? hora, a gente né? não tem um ensaio, a gente isso já é proposital para que a pessoa fique à vontade, se sinta como se estivesse no quintal de casa. Você quer que a pessoa sinta, deixe a sua inspiração, a sua intuição fluir, mas você quer ter o cuidado de entregar um trabalho de qualidade para aquela pessoa, né? Como é o selo Gilson Verde, né? Você tem um carinho com o seu trabalho. E combinando isso com o Iago, com o Estúdio Dona Madeira, que também trabalha com muita qualidade, a gente não temos mais agenda para 2024, só para 2025. Quem gravou, agora os vídeos vão sendo soltos aí, exatamente. Vão sendo mixados, editados. Semana passada agora soltamos mais 3 vídeos, agora semana que vem mais 3 vídeos. Não é soberba não, né? Não, é porque vocês não conseguem entregar com a mesma qualidade, com o mesmo carinho e cuidado artesanal, se vocês gravarem muitos vídeos, e a pessoa fica ansiosa para querer o vídeo, claro, né? E aí cria
aquela ansiedade. Ah, Então, se a gente for fechar muitas gravações, por exemplo, tem uhum. 40 vídeos, mais de 40. Então, na verdade, o que vocês pretendem é entregando esses vídeos e futuramente voltar com as Isso, gravações, aí a com gente mais fechou a agenda para estrutura. 2024 Uhum, e a gente vai abrir janeiro ou fevereiro de 2025, uhum. que aí a gente já vai estar com já praticamente zerado o estoque de Bacana. vídeo e a Então, gente vai rodar o a Brasil. audiência que tá nos ouvindo aí, fiquem atentos, né? Porque novas oportunidades Sim, virão, o projeto vai continuar e o Gilson, para 2025, já vai pensar em fazer um projeto a nível isso. A nacional. 2025 tem Manaus para gravar, Porto Uhum. Alegre para gravar, Na Bahia. verdade, todas as capitais A querem, gente né, está o buscando projeto, isso e né? buscando patrocinadores para nos ajudar nesse projeto, que é um Uhum. projeto independente, né? Aham. E Completamente independente, completamente né? independente. E assim, o Iago ele foi fundamental nisso, porque ele que Uhum. falou, cara, vamos voltar com o projeto? Aham. Vamos voltar? Eu falei, cara, será? Ele falou, vamos voltar, cara. Projeto maneiro, vamos Uhum. voltar aí. E a gente voltou. E graças a Deus a gente Que está bom, meu com um irmão, que resultado muito bom. satisfatório. Que bom, porque tem muita gente boa aí que quer a qualidade do teu trabalho, que é fã do seu trabalho, que sabe que você é um grande violonista e que tem a humildade de colocar o seu talento a serviço dessas pessoas, né, Sim, cara? e Então, eu fico feliz de saber que esse projeto continuará, as demandas sendo atendidas sim, agora, né, dos vídeos anteriores. E eu queria te fazer uma pergunta, irmão. Eu tenho claro. visto você, a gente já está encaminhando aí para o fim da nossa conversa, né? Daqui a pouco você pega o caminho para São Paulo já Daqui a já. pouco Eu lá. queria saber de você justamente isso. Cara, eu tenho visto você ir para São Paulo direto, cara. Como é que tá esse lance de trabalho em São Paulo? Olha, São Paulo, ele, assim, então, São Paulo, ele tem me acolhido de uma forma muito legal, entendeu? Uhum. E São Paulo, isso volta no Binho Sá. O Binho Sá que me proporcionou agora. A primeira pessoa que me levou para São Paulo depois do voo pro Sereno foi o Binho Uhum. Sá. Isso fala aqui no Rio de Janeiro, né? Sim, sim. O Binho Sá, ele chega pro contratante e fala assim: Poxa, traz o Gilson Verde. O contratante, ele contratou o Binho Sá, mas ele fala: Pô, mas traz o Gilson. E aí ele foi falando Ele sobre gosta do isso, seu gosta trabalho, muito. né, cara? Ele montou um time agora, né? Um time deu certo. Uhum. Então toda semana toda quinta-feira a gente tá lá no Galpão ZN, na Zona Galpão Norte. ZN. Isso, lá na Zona Norte de São Paulo, Então que você é tá indo toda semana pra toda lá? semana, né? Às vezes eu fico 9 dias, às vezes eu fico Caramba, cara. 3 dias, só que Você gosta hoje do ambiente eu de gosto. trabalho em São Eu Paulo? gosto porque, assim, São Paulo tem muitos músicos de muita qualidade. Eu gosto Nossa. muito de São Paulo. Ó, lá tem muita gente, o Jean Correia, muita gente, sabe, do choro, do samba. Uhum. E São Paulo, eles são muito pesquisadores de samba, né? Uhum. Estudiosos, São muito sérios muito nisso, sério, né? Eu entendeu? gosto. As rodas E eles são boas, valorizam né? assim, o músico, sabe? O músico lá é bem valorizado. Tem o SESC, tem vários projetos para valorizar o trabalho do Então você tem músico. feito muitos trabalhos para São Muitos Paulo, né, trabalhos para irmão? São Paulo, muitos trabalhos. Que legal. Quando eu estiver por São Paulo para visitar a minha querida irmã Daniele, eu quero ir lá numa roda aí contigo, cara, para Poxa, conhecer as rodas em São Paulo, eu né? fui lá do Bar da Dona Vânia, meu Deus do céu. Barra da Dona Bar da Vânia. Dona Vânia, meu Deus do céu. Eu fui no Ó do Borogodó. Na verdade, eu até fiz uma pegadinha com a minha esposa. Eu fiz lá o bilhete único, né, para brincar com ela. Eu falei, ó, já sou um cidadão de São Paulo, né? Aí brinquei com ela, Caramba. falei, ó, sou baiano de nascimento, carioca de alma Aham. e paulista de coração. Porque agora você tá indo para São Paulo direto, Sim, né, sim. cara, direto. E é isso, né, irmão? Porque assim, você como músico, né, cara, que leva o seu sustento, para sua família, né? Uma família tão querida, tão honrada, tua esposa que saiu lá do conforto Sim, da rapaz. Bahia, com um gordinho Você lembra pequenininho, disso? né? Pô, Dormia eu no lembro colchãozinho disso, cara. lá. Eu lembro disso. E assim, já que a gente está encaminhando, né, para o fim do nosso papo, eu me emociono profundamente, cara, porque ver a trajetória de alguém como você, né, cara, que deixou a sua cidade, deixou
toda a sua estabilidade, o seu conforto, a Sair sua da zona de família, conforto, né? filhos de músicos talentosíssimos, né? Tendo todo um, um grupo, uma rede de apoio na Bahia, você deixa tudo, deixa a terra da Em prol de um felicidade, sonho, né? em prol de um sonho, vem pro Rio, batalha pra caramba, né? Passa por aquele perrengue, e toda vez que a gente se encontrava, me lembro de algumas vezes encontrar você num samba, uma vez uma roda lá em Vista Alegre, na Lona Cultural com a Dorina, e a gente saía, batia palma, batia papo, e você sempre me falando da sua fé no seu trabalho, da sua fé A fé no em seu Deus. Criador, né? Uma outra coisa que eu fico muito feliz, meu irmão, que eu te admiro muito, muito mesmo, sabendo que você é cristão, eu nunca vi você tratar com qualquer tipo de diferença, de discriminação, quem quer que seja. Não, jamais. Toca com os grupos de samba, é baiano, e a Bahia com toda a africanidade, a ancestralidade das culturas que a gente respeita, né? A gente estava falando aqui agora do fenômeno que foram os blocos afro, a Sim. música baiana, isso tudo vem da ancestralidade africana, da religiosidade do povo afro-brasileiro. Você nunca fez nenhuma distinção, toca com todo mundo. Toco com o Enzo Belmonte, com todo O mundo. Enzo Belmonte, vamos mandar um abração Enzo pro Enzo Belmonte, Belmonte. Cara, o Enzo Belmonte é um fenômeno, É um né? fenômeno, tá com um trabalho, o meu axé 1, meu axé 2, então assim... O Enzo, esses dias, ele posta umas coisas muito engraçadas, ele tava num barco, acho que em Arraial do Cabo. Gente, isso, vai contando os problemas aí, vai aí nos sim, informando. olha, eu vou contar meus problemas, vou mandar um pix pra você aí, oh meu Deus do céu. Enzo, um abraço pra tá? você. O Enzo também é um bom papo pro nosso, Sim, o Enzo, inclusive podcast, ele teve no nosso podcast Sim, do Verde. Podcast. Vamos falar nisso. Vamos botar mais uns episódios do podcast do Verde aí no ar. Isso, estamos voltando com ele. Cara, pô. E assim, só para concluir essa parte aí, então, eu sou cristão, né? Eu frequento a Igreja Universal já há 26 anos. Sim. E a Igreja Universal, ela foi muito importante, por incrível que pareça, no meu trabalho. Porque quando eu entrei na igreja, eu queria parar de tocar. E aí o bispo Guaraci Santos, ele mandou me chamar, eu tinha um contrato assinado, ele mandou me chamar e falou assim, olha só, ele foi bem duro comigo. Né? Falou, olha, a igreja não quer vagabundos. Por que você quer parar de tocar? Eu falei, pô, porque é pecado. Ele falou, não. Olha só, você está completamente errado. Se fosse o ambiente errado, olha só, por que tem pastor aqui na igreja que, infelizmente, faz coisa errada? E quando a gente sabe, descobre, a gente manda ele embora. Ele não tem moral para pregar o evangelho. Mas ele não está na igreja? Então não é o ambiente que faz você ser mau ou bom caráter. Sim. Então amanhã eu quero você tocando seu 7 cordas. Coisa boa, Gilson, sabe por quê? Porque você é um trabalhador da música, né, cara? Você é um grande artista, mas você tem que pagar suas contas, tem que levar o sustento para sua família, tem que pensar no futuro do seu filho. Perfeitamente. Então você teve a sabedoria, né, cara, de ouvir essas palavras, de ter essa estabilidade espiritual, todos os gêneros, né? estilos musicais, as religiões, entendeu? Exatamente. Eu nunca discriminei ninguém. Não, pelo contrário. Seja homossexual. Pelo contrário. E Gilson, trabalho com todo mundo. A verdade é a seguinte, meu irmão. Quem tem a mensagem que você tem, quem sabe das coisas que você sabe, quem andou nos lugares por onde você andou, quem dormiu na capinha do violão, sim, eu dormi quem na trouxe capa a do sua violão. família para passar esse aperto inicial e hoje está aí sua família. Quem sabe dessas coisas e quem pode falar delas com o seu Deus lá no seu travesseiro, é você, meu irmão. Então eu fico muito feliz de ver você crescendo como profissional. Poxa, obrigado. Trabalhando e mantendo essa mesma humildade de sempre, né? Isso é uma coisa que não pode mudar, nunca. Nem vai mudar, não né? Pode. A gente vem dos nossos cantos, vem das nossas origens, você nunca esqueceu da sua humildade, né? Eu vim periférico lá de São Gonçalo. Aliás, já que a gente está falando de São Gonçalo, falando, esquecendo o preconceito,
Vamos tocar uma música de um poeta de lá? Claro. Ó, Pagode 90, então. Tá? Eita. Não, mas aí, aquilo, eu vou abrir os acordes. Eu vou pescar e aí vai ser minha partitura aí. Eu vou deixar você complementar, tá bom? Uhum. Amor, mais uma vez eu me atrasei. Eu sei, perdi a hora. No caminho me lembrei que essa noite era importante. Hoje faz um mês que os nossos olhos se olharam a primeira vez. Amor, receba as flores que eu comprei na cor que você gosta. Foi difícil, mas achei. Procurei pela cidade, cheio de paixão. Se eu cheguei tarde, o culpado é o meu coração. Eu já me justifiquei, não foi à toa. Me abraça, meu amor, vai, me perdoa. Te amo demais. Não chego tarde nunca mais. Vem, vamos comemorar que a noite é nossa. Abre o teu coração e tranca a porta. Te amo. Voltamos ao Fá. Laraia, 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 laraia. Altair Veloso. Maravilha. Gilson, meu irmão. Obrigado, tá, Diogo? Muito obrigado. Amo você de coração. A recíproca é verdadeira. Bom, você é sempre bem-vindo. Poxa, sempre. muito obrigado. Vamos tocar muito junto, vamos falar muito de música, vamos estar sempre juntos porque você é meu amigo. E você já é o próximo convidado Ô, aí do podcast do Verde. Vou ficar feliz de vir aqui contar alô, Iago Martins, as minhas histórias aí. Hein? Valeu, gente. Estamos terminando aqui. Queria mandar um abraço pro meu amigo Jones Torgano. Tá se recuperando agora aí da saúde. Tá bom, seu Jones? Boa recuperação aí. Boa recuperação para o senhor. Queria agradecer a família Torgano, Pimentel Torgano, porque eles cuidam do meu bem mais precioso, do meu filho. Opa! Do meu filho Noé. Amo você, filho. Gilson, meu irmão, abração. Um abraço, tá? Estamos terminando, gente. Tchau, tchau. Valeu.